Eu vou arriscar dizendo que não a expansão dos BRICS em si, mas o que ela representa é o maior acontecimento de 2023. Quem tá falando da quantidade de carbono que a França emite quando queima carro protestando. Ah, bom. Que outro canal que nós temos? Porque ano passado foi o canal de Suez, esse ano deu pau no canal de Panamá. Qual que vai ser o próximo? O mundo tá pior e vários conflitos espalhados pelo mundo. Então A gente não dá pra esperava descartar. nenhum desses, né? Exato. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Último podcast do ano. Chegamos finalmente. Ô, canseiro desgraçada. Estamos até com uma pessoa a menos aqui que não conseguiu chegar. Depois a gente fala disso. Final de ano é retrospectiva. Vamos falar de tudo que aconteceu de mais importante aqui. Para de olhar pra mim, vocês três. Eu tô me sentindo constrangido. Obrigado. Olha entre vocês e tal. Caramba, que pressão. Vamos dar aquele panorama e tudo que aconteceu nesse ano de 2023. Óbvio que a gente não vai falar da parte do preço dos fretes, tanto assim da logística, porque já teve o panorama dos fretes internacionais que a gente faz no final de cada semestre. Foi o episódio anterior. Então termina de ver esse e depois vai assistir o anterior, que já foi publicado. Isso vai ser semana que vem? Vai ser semana que vem. Isso é irrelevante, porque, meu Deus, eu tô muito perdido. Então vamos logo pra pauta. Mas antes, aqueles avisos de sempre, né? Siga a gente, curta, compartilha. Esse episódio dá um trabalho pra fazer, gente. Então faz ele ir mais longe, por favor, que ele é muito importante. Nos avalie nos agregadores de podcast. Inclusive, eu vou falar aqui da retrospectiva do InvoiceCast daqui a pouco, que aqui o pessoal tá de parabéns nessa parte. Lembrando que podcast dá trabalho, isso aqui dá manutenção. Alimentar o povo com bebida de qualidade e tudo mais, isso aqui custa, né? Pagar pro pessoal estar aqui de noite e ter adicional noturno, então vocês têm que ajudar a gente com isso, é por isso que nós temos empresas que estão patrocinando a gente. Temos aqui a Ship2Ship, Nowports, Tax Customs, a DAT, a Get, a Link, Logcomex, a Inglobal e a Interfreight. E claro, tô aqui também com meus convidados, o Daniel Corrêa, o Ricardo Boff, os professores da Univale, da parte de Relações Internacionais e onde mais precisar de professor, como sempre, né? A Bárbara Schelmeyer, da UWL, e era pro Rafael estar aqui, mas como nós estamos em dezembro, ele mora em Joinville, ele tentou vir pra Itajaí, ele não conseguiu chegar, né? Simples assim. Já fica a dica pra você que quer conhecer Santa Catarina no verão. Não venha. Não venha. Não, falando sério, venha em novembro ou venha só depois de fevereiro, aí talvez tá mais tranquilo, mas ó, dezembro, janeiro não é uma boa ideia, cara. Não venha porque não dá. Não dá, é complicado, tu vai se estressar, tu não vai aproveitar legal, tá? Antes de entrar na pauta, eu queria fazer a retrospectiva rapidinha do InvoiceCast, que a gente tem uns números bem legais. Nicolas, vai um pouquinho pra baixo ali, por favor, na pauta. Com esse episódio de hoje, nós publicamos 29 episódios. Foi, se não me engano, 5 episódios a mais que em 2022. O episódio mais ouvido foi o Despacho Aduaneiro da Importação, que é onde dá mais desgraça e treta no comércio exterior, né? Então esse foi o mais ouvido, mas ele ficou realmente excelente. E o mais compartilhado foi o Customers Experience no agenciamento de cargas, que a gente gravou com o pessoal da Nowports. Foi muito compartilhado, foi realmente um papo excelente. E 78% dos ouvintes nos descobriram em 2023, então a gente cresceu bastante esse ano. E 7 deles nos descobriram por causa do episódio sobre a Argentina, que nós gravamos aqui, cara. Esse foi muito longe, o pessoal ficou muito interessado. Legal. A gente tem que gravar mais sobre outros países aqui da América Latina, que eu acho que vai ter uma repercussão boa, né? Tipo, agora a Venezuela tá aprontando, né, pra gente... Chegou inclusive na Argentina, Jonas. Chegou inclusive na Argentina? É. Ah, é? Verdade. Por quê? Porque o pai de uma aluna nossa de Tucumã assistiu o episódio inteiro e disse, não falaram bobagem. Ou seja, aprovado. Aí sim. Mas olha, não teve ninguém falando mal desse episódio, cara. Muita gente elogiou, cara. Foi muito massa, cara. Foi muito bom. Tamo com nota 5 no Spotify, então muito obrigado a você que deu nota 5. Dá pra dar uma nota menor? Dá, mas eu não quero. Continue assim, nota 5. Não tem muitas notas, mas eu quero notas de qualidade. E... o Spotify informou também que a nossa audiência gosta de podcasts sobre negócios, sociedade, cultura e notícias. E eles também gostam de ouvir música pop, trap brasileiro e rock. Então, se você não faz parte dessa turma, tu é do pagode e do funk, comenta aí que tu não faz parte dessa turma, tu é exceção. E o pessoal tá ajudando bastante a gente a compartilhar, porque 53% dos compartilhamentos nossos foram via WhatsApp. Então o pessoal tá ajudando bastante a gente. Muito obrigado por isso. E 93% da nossa audiência está no Brasil, 4% nos Estados Unidos e 2% está na Europa. Aí dá uma misturada ali com Portugal, Alemanha, que eu lembro de cabeça, e Inglaterra. 42% da nossa audiência está em São Paulo, 21% em Santa Catarina, Rio de Janeiro 7% e Rio Grande do Sul 7%. Então, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, vamos reagir aí, que tem bastante gente do comércio exterior lá que eu sei. Precisamos de vocês. Mas também São Paulo ser disparado assim, tá o comércio exterior concentrado lá também não é estranho, né? Uhum.
54% da nossa audiência é masculino, 44% feminino. Eu gosto que a gente tem um equilíbrio bem bom. Às vezes, é que esses números que eu tô pegando agora, eles estão pegando desde que começou o podcast, né? Então, já teve momentos que já foi maior o feminino, inclusive. A idade, 45 ou mais, são 13%, e dentro disso tem 0,2% que é mais de 60 anos, ou seja, são meus pais ouvindo, né? Manda um abraço pra eles aí. Um abraço, seu Rogério e Dona Edile, muito obrigado. Tem a mãe da Nayara também, que sempre comenta nos podcasts. Eu não sei que idade ela tem, talvez, né, posso estar sendo inconveniente agora, inclusive, falando disso. Deixa pra lá. 23 a 27 anos de idade tem 23%, 28 a 34 anos 26% e 35 a 44 anos 33%. Então a gente tá bem distribuído em diversas idades. Tô satisfeito com isso, cara. Muito bom. E pegando as informações de todos os agregadores de podcast, mais o YouTube, a gente tá sendo assistido e ouvido por quase 3 mil pessoas todo mês, cara. A gente tá indo bem, cara. Estamos crescendo bastante. Show. Então, muito obrigado a vocês que estão aí conosco. Muito obrigado a vocês todos que participam aqui comigo no podcast e as outras pessoas que participam seguidamente. Que eu não vou pensar no nome de todos agora, senão vou deixar alguém de fora e não vai pegar bem. Ah, e temos os top. Fomos o top 10 podcasts de 844 pessoas, top 5 de 604 pessoas e fomos o top 1 podcast de 192 pessoas. Então, cara, muito legal. Algumas pessoas até me mandaram via Instagram que tinha sido o top 1 e tal. Agora não vou lembrar o nome das pessoas, eu acho mais 5 ou 6 mandaram. Se foi o caso, pode comentar com a gente. Comenta aí, marca a gente no podcast, que isso é legal. E o Nicolas tá me dando mais alguma informação agora, que nós, pelo segundo ano seguido, fomos o podcast mais seguido e compartilhado do mundo. Ah, de novo, né? A gente ficou nos 5% de podcasts mais compartilhados do mundo. Então, encher o saco, pedir pra vocês compartilhar, faz a diferença. Muito bom. Ajuda a gente. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Que merda, nunca mais faço isso. Caramba, cara. O que mais teve aqui? Acontecimentos. Copa do Mundo Feminina. Submarino desaparecido. Os bilionários fazendo merda. Guerra em Israel e Gaza. Vamos falar um pouquinho disso também. Teve eclipse solar, né, cara? Posse do Lula. Beleza. Muda presidente isso aí. Terremoto na Turquia. Cara, esse foi foda, cara. Meu Deus. Foi esse ano, né? Greve de metrô em São Paulo. Não tem metrô em Santa Catarina. Beleza. Reforma tributária. Lua azul. Lua azul? O que é isso? Que foi um fenômeno, né? Microfone, Bárbara. Foi um fenômeno que aconteceu, não foi? Também? Foi, verdade. Eu lembro vagamente, assim, mas teve esse rolê aí. Então foi vai pra baixo tipo aí. eclipse, esses negócios. O que tu não falou do chat GPT, que foi a coisa mais tem ali, o que é chat GPT? Eu trouxe pra pauta o chat GPT. Sim, verdade. O Jonas é o cara de Itajaí que mais conhece chat GPT e inteligência artificial que eu conheço na vida. Duvido que alguém saiba mais que ele. Ah, tá, porque Nossa, vou pôr no meu currículo essa informação. Mas é fato. Tá, pronto. Séries, The Last of Us, boa série, hein? Loki, não fiz questão de ver. Vandinha. Rainha Charlotte, The Witcher desandou pra caramba, cara. A primeira temporada é boa, depois ficou uma porcaria. Friends nunca foi engraçado. Perdeu metade da polêmica, gente agora. polêmica. Cara, How I Met Your Mother Family é muito melhor, cara. Depois da Cabana, não faço ideia. Todo dia, mesma noite, não sei. The Chosen também não. Tem uns porquê ali, ó. Por que a guerra em Israel e Gaza? Por quê? Por que vocês dois? Nossa, isso aqui dá um podcast. Por que a Raquel Sherazade foi expulsa? Por que MC Cauã foi preso? Eu não sei quem é. Por que não pode olhar pro eclipse solar pra não ficar cego? Por que o Titanic afundou? Pô, gente. O que o Titanic tá fazendo ali? Fora de época. Pois é, deve ser. Será que tem alguma relação com os bilionários. Eles foram lá ver. Só pode. Uma coisa levou a outra. Por que faltou energia hoje? Isso é o paulista lá, que ficou com uns 4, 5 dias sem energia. Por que Daniel Alves foi preso? Porra, acho que foi bem explicado. Por que não existe flor preta? Não tem flor preta? Ué, flor de lótus não é preta? Não. Não, é branca, né? É branca. É branquinha, né? Não tem rosa negra? Não tem? Não tem. Não pode ser. Deve ter. Eu vou quase contribuir com a pesquisa aqui. Pois é. Nossa. Então tá bom. Só mais umas curiosidades mesmo. Vamos então pra começar na pauta. Vou começar com a primeira pergunta que eu fiz na retrospectiva de 2022. O mundo tá melhor ou pior comparado com 2022 na parte do comércio exterior e relações internacionais? 1, 2, 3, ao mesmo tempo. Vai. Pior. Olha só. Ano passado tu falou depende. Tá pior? Mas piorou no segundo semestre, não foi? Eu achei que o primeiro semestre tava mais tranquilo ainda. É possível. Por que vocês acham que tá pior? Tá pior porque os conflitos se multiplicam, cada vez mais sérios.
aumentam em número, aumentam em volume. Isso não é algo trivial, é algo que faz parte de uma transição de poder, né? A história ensina que sempre que há uma transição entre duas grandes hegemonias, os conflitos acontecem. Então nós podemos interpretar que a China ascende no sistema, os Estados Unidos têm um declínio relativo. Sempre que isso aconteceu na história, uma grande guerra explodiu. Da Inglaterra para os Estados Unidos, 2 guerras mundiais. Se você pegar lá a disputa entre França e Inglaterra, as guerras napoleônicas. E agora, a tendência seria a Terceira Guerra Mundial, que talvez não aconteça porque as bombas atômicas não deixam. Então, essas guerras podem ser interpretadas assim, por isso que piora. Eu participei do evento da Locomex, o Comex Tech Forum, e lá estava o professor Rock. E ele falou um negócio que me deixou preocupado. Eu não tenho noção quanto ele já acertou antes, mas ele falou que daqui 5 a 10 anos, China invade Taiwan. O que vocês acham? Eu acho que é uma possibilidade. A China tenta... Já queimei a pauta, né? Show de bola, mas vamos lá. A China tenta evitar isso a qualquer custo, porque seria, obviamente, provocar os Estados Unidos a interferir, né, na situação. Mas tem uma disputa muito viva sobre a questão da tecnologia, dos chips, da TSMC, então, TMC, semicondutores, né? Dos semicondutores. E tem uma movimentação da China de tentar internalizar essa produção, tentar dominar essa tecnologia de maneira mais autônoma, só que ainda tem uma dependência muito forte, né, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, inclusive, vem no movimento de tentar trazer a produção para os Estados Unidos, né, a Europa também está fazendo isso, né? E a Europa tentando desenvolver tecnologia própria, trazer para dentro de si, porque tem uma disputa, né? Um pouco na linha do que o Ricardo levantou, a gente tem uma situação em que há um certo desequilíbrio das relações internacionais, uma disputa muito aberta, e hoje, concretamente, estava vendo algumas coisas antes de vir para cá também, hoje nós temos cerca de 28 conflitos no mundo acontecendo, em diferentes regiões. 28 disputas, né? Entre não só de Israel e Palestina, ou Rússia e Ucrânia, mas cerca de 28 conflitos. É um número que não é exatamente extraordinário, mas é alto mesmo para os padrões mundiais, e por isso que eu também sustento que a gente está numa situação pior, né, em relação a esses conflitos. Ano passado era menos? Ano passado eram menos. Eu não vou saber exatamente quanto menos, né, porque eu não levantei o dado ano passado, mas eu sei que cresceu do ano passado para esse ano. Ainda que não foi um crescimento extraordinário, mas é um crescimento que é representativo da situação, né? E aí, dentro disso, uma esteira de uma possível disputa entre China e Taiwan tem como pano de fundo, notadamente, essa questão tecnológica. E numa disputa em que eu diria que, para tentar amarrar um pouco mais o raciocínio e justificar também a posição dessa possível disputa, quando a gente vive um processo de possibilidade de transição hegemônica, que é esse que está em processo no momento, está em voga, tem também, né, uma transição tecnológica. E essa transição tecnológica, eu diria que ela tem como pano de fundo, hoje em dia, nas relações internacionais, uma transição que é também energética e que está também tendo como pano de fundo uma questão ambiental, né? Então a gente tem um problema ambiental no mundo, muito crítico, que também, em grande medida, respalda a minha posição de que a gente está numa situação pior, né? Os eventos extremos e tudo mais. Eu acho que muita gente, esse ano, passou a se dar conta exatamente do tamanho do impacto ambiental que a gente tem provocado no mundo. Essa questão ambiental, ela faz com que grandes potências também se movimentem. Então, por exemplo, quando a Europa pressiona países como o Brasil para que haja uma transição energética, uma economia de baixo carbono e tudo mais, não que não haja motivos nobres que ensejem essas iniciativas, mas por trás a gente sabe que tem uma disputa tecnológica por quem vai dominar o padrão dessa transição. Né? De onde vai partir? Isso foi muito pautado no acordo de Mercosul e União Europeia, né? Sim, exatamente. As exigências, né? A França usou muito isso para proteger a agricultura deles, né? Perfeito. E aí, ensejar e pressionar por essa mudança energética, ela envolve o controle do padrão tecnológico, que vai passar por dominar as baterias, a tecnologia, toda a produtividade.
E isso também vai desaguar nos próprios microchips e semicondutores. Então, acho que todos esses elementos eles vão se interconectando, né, e transformando essa situação internacional nessa tensão permanente, que eu acho que é o que a gente tem vivido. E até voltando a falar de Taiwan, foi esse ano também que teve uma deputada americana que visitou Taiwan, e aí a China fez uns exercícios militares sinistros, né? Inclusive a gente teve um episódio com a Momei, que ela a taiwanesa, tu sabe? Que ela contando como é que é viver em Taiwan. A gente gravou um episódio com ela esse ano. E ela contou que os parentes dela, quando teve esses exercícios militares, falou que direto, assim, dava... ela ouvia alarmes, o pessoal lá ouvia alarmes soando e tal, pra, tipo assim, ficar ligado, porque estavam muito próximos. Assim. Nancy Pelosi, que era a presidente do Congresso dos Estados Unidos. Verdade. Simplesmente a principal representante de um dos poderes, né, dos Estados Unidos. Então, não foi qualquer visita também. Mas essa questão, só para complementar, 10 anos pode ser um prazo razoável, porque não esperem da China uma agressão a qualquer momento, ou uma agressão abrupta do tipo Rússia com a Ucrânia, porque a China trabalha com outra noção de tempo, né? Sim. A China é para 10, 15, 20 anos. Para a China, Taiwan já é China. Ou seja, dentro da China você não pode dizer que Taiwan é outra coisa. Nós temos, inclusive, egressos que já estiveram na China e ousaram fazer essa pergunta. O pessoal disse, não, isso não se pergunta. Taiwan é China. Está decidido. A questão é a posse efetiva. E aí os chineses têm paciência. A hora que eles invadir é quando tá todos os demais elementos prontos para que a invasão aconteça e que ela seja mais suave do que uma porrada como a Rússia deu na Ucrânia. Então, tipo, se a China invadisse hoje Taiwan, a população não ia falar, não, é o nosso país ali, né? Tipo, estamos indo lá, sei lá, hoje não existe essa... Tipo, não teria essa resistência do que, digamos, a Venezuela com a Guiana agora, né? Exatamente. Né? Mas até, seguindo uma ordem um pouquinho mais cronológica, fevereiro começou com um terremoto na Turquia, né? Aquilo destruiu pra caramba, né, cara? E... Bárbara, tu lembra se afetou bastante o nosso frete na época? Não teve... grandes impactos, assim. Se for comparar com... Meu Deus, né? Hoje eu tô demais. Tá desacostumada? Fica viajando e tal, não vem mais aqui, foda. Tô de férias, velho. Não teve grandes impactos. Se a gente for comparar com a situação de Ucrânia e Rússia quando aconteceu, né? E a própria questão de Israel agora, não. Foi um grande evento, claro, do ano. Tem alguns químicos, né, que são exportados pela Turquia, com certeza o pessoal deve ter sentido mais, né? Alguns alimentos. Teve problema nos portos e tudo, mas não em relação a rotas, né? E o tráfego pra cá, não. O que mais aí? Eu diria que nesse episódio, né, da Turquia, ele teve um impacto político, principalmente para o presidente Erdogan, num ambiente em que ele é muito desgastado pelo Ocidente, né? E o episódio do terremoto, ele cumpriu de alguma maneira uma função de projetá-lo como uma liderança, alguém que vai reunir o país, que vai pacificar e tudo mais. Ele conseguiu conduzir e trazer um triunfo político diante de uma situação catastrófica que foi o terremoto. Sobretudo pelas pressões do Ocidente contra ele, certas aproximações que ele mantém ainda com a Rússia, com o Irã, com a própria região da Palestina. Então tem uma certa solidariedade ali que envolve todos esses povos, e nesse sentido Erdogan acabou tirando uma carta da manga dessa tragédia aí como um todo, né? E ele teve um triunfo político, eu diria, desse processo. A gente sabe que ele não é um cara que presta, mas... De modo geral, a Turquia consegue se dar bem com muito país, né? A Turquia faz a política externa do doido. Ela briga com todo mundo e se aproxima de todo mundo ao mesmo tempo. A Turquia é uma esquina do mundo, né? Ela está próxima da Rússia, próxima da Europa, próxima da África, próxima da entrada para o Oriente Médio. A posição geográfica dela é muito meio favorável. Eurásia ali. E eu iria só colocar outra coisa, especulação imobiliária. A Turquia, apesar da inflação, ela teve um crescimento econômico importante. E eles fizeram muito prédio sem aquela tecnologia de engenharia para poder aguentar um terremoto. Então teve prédio que foi feito como se fosse, enfim, no lugar sem terremoto. Isso ajudou no tamanho da gravidade do problema, né? Sim. Então a especulação imobiliária não é só na cidade de Itajaí cortando árvores no lugar em que tem muita água, né? Lá também acontece esse problema. Então, quem diria, né? Cara, tem mais alguma coisa no primeiro semestre? Porque eu comecei a fazer a pauta aqui, eu vi que a maioria das coisas tá tudo segundo semestre, cara. Cara, começou o papo do Receita Conforme no primeiro semestre, né? Que já era um papo que já estava sendo levantado, inclusive no ano anterior. Já estava tendo uma pressão no governo anterior, falando,
Cara, tá entrando muita quinquilharia, muita bugiganga dos e-commerces, e o que vai acontecer? E aí mudou o governo e aí vieram pra cima do governo atual, né? E eu lembro que já tava começando ali em fevereiro, março, mas a gente foi ver o Receita Conforme só a partir de julho mesmo, né? Que aí começou acho que a legislação mesmo que entrou em vigor foi... Até tava conversando com uma pessoa da Receita Federal que tive oportunidade, mas obviamente não vou citar nomes, ele falou, cara, veio um negócio meio na pressa, assim, vamos fazer isso aí logo, e vamos resolvendo conforme vai evoluindo, né? Sim. Eu vou dar, assim, uma avaliação que é mais de contexto do processo, porque o que se percebe, né? O governo atual, ele assumiu tentando lidar com um orçamento muito pressionado, tanto do ponto de vista da receita quanto das despesas, né? Ou seja, do ponto de vista das despesas, assume com uma taxa de juros muito alta que pressiona os gastos com a dívida pública o tempo inteiro. Então, tem uma pressão muito forte corroendo o orçamento com as despesas. Junto com isso, despesas sociais também crescentes e um governo que assumiu prometendo aumentá-las, né? Então, com programas sociais, desde recomposição de Bolsa Família, algumas constitucionalizações, enfim. Então, do ponto de vista da despesa, teve uma pressão forte. E do ponto de vista da receita, a gente pode lembrar que o ano de 2022 foi um ano de pressão inflacionária e muitas isenções fiscais que o governo federal fez sobre os combustíveis, sobre alimentos. O principal impacto para os estados, a questão de ICMS, né, que o governo, através do Conselho Federal de Secretários da Fazenda, baixou uma norma tocando no ICMS dos estados e reduzindo sobre os combustíveis a fórceps. E nenhum estado federado estava muito preparado para lidar com essa queda de receita. Fora o próprio governo federal, que também renunciou a muitas receitas para tentar conter aquele ímpeto inflacionário. Então o governo novo começa em 2023 tendo que operar. Eu preciso aumentar a receita e reduzir despesa. E nesse sentido, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco essa forma muito improvisada, meio atabalhoada, em que se buscou fazer uma ofensiva sobre o e-commerce e toda essa situação que estava acontecendo. Né? Até... Sei lá, se você já fez compras na Shein, AliExpress da vida, tu deve saber qual que era o problema, porque a gente fazia essas compras e aí era declarado que era uma pessoa física enviando para nós, pessoas físicas, o que, de acordo com a legislação antigamente, era permitido até $50. Mas a verdade é que eram empresas mandando, né? E aí eles faziam essas artimanhas. E experiência própria. Algumas vezes eu comprava coisas que eu sabia que custavam mais $50, tava pagando certinho, e aí a invoice com o produto vinha $40, $30. Os caras avacalhavam justamente para fugir. Então, a gente não quer pagar imposto, é verdade, mas não tá certo. Essa é a verdade, não tá certo. E aí... Você vai falar, o que acabava sendo taxado era o que era muito mais visível, que era muito mais por uma questão de visibilidade, né? Tipo assim, tu tá comprando um tênis. Porra, isso aqui custa mais $50. Um eletrônico, assim, mais chamativo, né? Exatamente. Então, mas as roupinhas na Shein Não, vem todo mundo. Senhora. Capinha de celular, hoje eu não tô enfeite usando de Shein. Natal. Eu comprei uma época um monte de enfeite de Natal. Chegou só em fevereiro, foi tão triste. Pegou o fim do ano chinês, né? Fiquei sem... Eu falei assim, gente, ou eu estou atrasada pro meu Natal, ou eu tô antecipada pro próximo. É uma questão de ponto de vista. Mas sim. Sim. E aí, tanto que eu não gravei um podcast sobre isso, porque até falei com umas pessoas, olha, tá pra acontecer mais mudanças ainda. Eu falei, então nem vou gravar, cara, porque senão vai ficar desatualizado o episódio e vou deixar pra 2024 pra gravar. Mas o que a gente tem hoje é que aí as empresas começaram a entrar no acordo, né? Shein, eu lembro que o Mercado Livre também tá, porque ela tem a América Latina inteira, a Amazon já entrou também, tem umas outras. Que é o que acontece? Até $50 agora não paga imposto de importação, mas paga ICMS, já paga na hora da compra, né? E até teve uma notícia que a Shein disse que até $50 ela vai pagar o ICMS. Interessante, vários lojistas eu não fiz compras na Shein pra saber se eles estão realmente honrando isso e tal. Mas na época, acho que foi julho, eles falaram que eles iam assumir a bronca, cara. Eu estava colocando que vários lojistas que faziam um discurso contrário a impostos, bastante liberal, quando viram bater no seu próprio bolso, precisamos colocar imposto para proteger o emprego da nossa loja. Então, percebam como há uma seletividade no discurso, sempre foi assim, mas vale a pena ressaltar. É que do que é bom para mim, né? Do que é bom para mim, do meu setor. Né? O meu setor gera empregos, e os outros? Exato.
Jogo de interesse. Ao invés de tentar reduzir os tributos do que já existe, não. Vamos tributar o que é de fora, né? Exatamente. Isso aqui é importação se ferra. E também teve um movimento do governo federal em tentar fazer com que essas empresas começassem a produzir aqui, né? E a gente teve repercussões em Santa Catarina disso. Em que, por exemplo, empresas têxteis daqui fecharam parcerias com essas redes, com a Shein, por exemplo, para produzir localmente uma parte, né, dessas peças e tentar não mais ficar sujeito a essa cobrança seletiva de tributos e tal. Inclusive porque o que me chamou a atenção depois, né, uma reportagem do Valor Econômico, acho que ali por setembro, outubro, dizendo que muitas das lojas estavam colocando avisos agora, dizendo assim, olha, quando você for comprar, chame a gente no chat primeiro para conversar. E a pessoa ia comprar alguma coisa que custava, às vezes, 80, 100, 120 dólares, e aí ela era orientada a fazer uma compra segmentada, do tipo, vai comprar uma mesa, traz aí, a gente consegue mandar os pés num embarque e o tampão da mesa no outro, e aí tudo fica abaixo de 50 para poder driblar essa situação aí. Então, caramba, a receita estava em cima também. Porque na analisação da remessa expressa não tem isso, tipo assim, a parcelada não pode. Tem um limite anual lá, isso aí não tem problema. Inclusive, eu tive uma colega, nossa, isso já faz uns bons anos, que comprou vestido de noiva. E aí veio uma parte primeiro, depois veio outra parte do vestido, cara. Mas chegou E tudo deu antes certo. do casamento. Chegou. Aí, Deu tudo importante. certo, cara. Deu tudo certo. Casou com o vestido, E ela tudo falou que o jóia. vestido foi excelente e mal precisou ajeitar na costureira. De ajuste. Olha só. Aí, Isso aí. O que mais temos aí? Gente, eu tô com a listinha. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês falem, né? O chat GPT veio quando? Começou... tá dando um 2018. ano, assim, Já no primeiro semestre já tinha aluno fazendo... Oficialmente foi 2018. Oficialmente. Não, mas esse ano, quando Mas que ele começou veio, a bombar quando ele foi- foi apresentado à Ele começou a sociedade. bombar em dezembro, né? Que a gente começou... deu um eu e o ano, Nicolas mais ou começamos a menos. usar, foi dezembro, né? Foi dezembro, janeiro, né? Que a gente começou a usar mais, né? Que a gente... Que ele foi liberado, assim, que muita gente começou a falar, acho que foi a partir de março. Que, assim, muita gente, daí começou a galera, os especialistas de TikTok, Sim. e ganhe dinheiro de graça em casa. Demita sua agência de marketing, faça tudo dentro do ChatGPT. Vai. Você vai ter uma equipe de marketing assim, assado, social media e não sei o que. Em março ali começou a bombar muito, assim. Porque foi esse ano que deu o Foi. boom, né? A gente foi até esse ano. teve que Foi. fazer política nova lá na empresa em relação ao uso, né? Por quê? Do chat GPT. É que isso aí vem da nossa matriz, mas por uma questão de segurança dos dados mesmo. Né? Não dá pra Porque jogar aí- dado sensível lá, não. cara. veio o chat GPT e vieram outras, né, inteligências também. O que a gente sempre fala pra galera, né? É que muita gente usa da forma errada, com Isso. preguiça. Exato. E aí, e assim, é o que a gente sempre fala aqui, a gente já pegou gente fazendo de tanto concorrência quanto, enfim, do mercado afora, que assim, quando a gente passa a usar a inteligência artificial de forma constante, e como eu falei, a gente foi, assim, realmente o Jonas conhece bastante, porque a gente foi, bem dizer, não pioneiro, mas a gente passou a usar Mas com a gente muita começou, frequência. assim que apareceu, a gente já começou a fazer muito teste. E hoje em dia, é muito fácil, nós que utilizamos muito, identificar quem usa. É muito fácil, cara. É muito fácil. Quem usa com preguiça, assim, ó, cara, tu lê o texto, Aham. tem coisa aí. É impressionante, cara. Porque a gente usa. Então a gente já sabe os padrões com que a inteligência, indiferente se é chat GPT ou outra coisa, te responde. É que tem uma coisa interessante do ChatGPT, que ela é igual ao nosso cérebro. Ela vai economizar o máximo de energia possível. Porque igual é os custo. alunos. É igual qualquer ser humano. A gente quer gastar o mínimo de energia possível. Então, se você fizer uma pergunta fraca, ela vai te entregar a coisa mais básica Simples. possível pra te atender, porque tu não fez a pergunta direito. Então, e aí a gente começa a ver, especialmente no LinkedIn, nossa, quanta gente usando, cara. Aí tu começa a ver mesmo padrão de emoji, mesmo padrão de palavras. Aham. É impressionante, cara. E as universidades têm reagido também, né? Eu tô fazendo doutorado e aí a posição O foi... ChatGPT tá fazendo teu doutorado, tu quer O dizer, chat né? GTP, eu brigo muito com ele, mas o ponto é, como é que o pessoal se posicionou lá? Não é proibido, não é pecado, não vai ser crucificado, desde que você faça algo muito básico, releia, coloque você no texto. Então assim, usa como uma ferramenta, mas o texto final é teu. Ele é um assistente. Ele Ele é é um um assistente. ótimo assistente. Então, assim, não é impossível. Eu tenho passado isso para os alunos. Quer usar, usa. Estamos vivendo na tecnologia, então não vamos fechar os olhos para o que está acontecendo. Mas, assim, revisa. É a mesma coisa um Google Tradutor. Sim. Tá traduzindo bem,
Mas no final revisa para ver se não tem uma palavra equivocada, porque continua sendo uma inteligência artificial, né? Perfeito. Exatamente. É verdade. O que mais aí temos? Pois é, eu já vou pular para agosto aqui, cara. Aí temos o BRICS. 6 países são convidados a entrar no BRICS. E eu tava lendo a matéria até hoje, cara, eram uns 30 que estavam interessados em entrar, né, no clubinho, né, cara? E aí foram convidados Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. E aí chegou o Milei e falou, não quero mais saber desse negócio aí. Foi a única coisa que ele conseguiu cumprir das loucuras que ele falou lá, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Voltaremos porque a esse ponto. É um clubinho bom, né? É um clubinho bom, né? Que é quem vai bater de frente com o GT7, né? BRICS. Eu vou arriscar dizendo que não a expansão dos BRICS em si, mas o que ela representa é o maior acontecimento de 2023. Por quê? Porque a expansão dos BRICS, ela aponta para um novo arranjo internacional, que não vai ser para amanhã, e não é esse BRICS em si expandido que ainda tem muito a acontecer. Mas é você começar a falar num banco dos BRICS que começa a apontar uma alternativa ao Banco Mundial controlado por Estados Unidos e Europa. É você falar num fundo dos BRICS para países em dificuldade, como é o caso da Argentina, que começa a mostrar que há alternativas ao FMI. É os BRICS controlando, entre aspas, ou seja, fazendo um arco ao redor do Oriente Médio onde está o petróleo concentrado e, sobretudo, começando a falar, o que já vem de algum tempo, em trocas no comércio internacional que não sejam baseadas no dólar. E aí você pega o cerne da hegemonia dos Estados Unidos, que é a moeda, que é o país que pode emitir dívida como nenhum outro, porque a moeda que paga a dívida ele mesmo emite. Então ele tem esse benefício que nenhum outro país tem. Então eu diria que o BRICS aponta para uma mudança estrutural em 5, 10, 15 anos que a gente vai assistir. Eu diria que isso é crucial. Eu acho que nessa linha, né, de uma grande mudança, vai se apresentando, se desenhando no horizonte a possibilidade da constituição, é uma expressão que está muito surrada e assim, muito desgastada recentemente, mas de fato de uma nova ordem, né, de um novo regime internacional, digamos assim, para não repetir aqui a mesma expressão. Mas um novo regime por quê, né? Nós tivemos, por exemplo, no último dia 26 de setembro, aconteceu a abertura da Assembleia Geral da ONU. Né? Todos os anos acontece a Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o primeiro país a discursar, conta com um bom público, uma grande audiência, fala para o mundo todo através das suas lideranças. Mas, conforme o tempo foi passando e os discursos foram avançando, a gente teve, possivelmente, a Assembleia Geral da ONU mais esvaziada dos últimos tempos. Né? Em que os últimos discursos, os estadistas falavam no microfone, nas câmeras, a princípio para o mundo inteiro, mas os grandes chefes, os líderes mundiais já tinham abandonado o plenário, já não estavam acompanhando, não davam muita importância para o discurso, em algo que simbolicamente sempre teve muita representatividade. Quando a gente compara isso, por exemplo, com a gigantesca impotência que a Organização das Nações Unidas vem encontrando agora para lidar com a situação do Oriente Médio, o conflito entre Israel e Palestina. Semanas discutindo a possibilidade de uma resolução em que não se chegava num consenso. E mesmo depois que se chega num consenso, essa era a minha grande questão, né? Os alunos às vezes vinham conversar conosco. Poxa, o Brasil quase emplacou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, quase conseguimos. Aí eu perguntava para eles, e se conseguisse? O que mudaria? O que acontece, né? Se a gente redige um documento dizendo, olha, tem que fazer isso e tal. Quem vai assumir a bronca? Quem vai conseguir conversar com a Palestina, com Israel e conseguir controlar de fato e não só de direito aquela situação? Essa inoperância toda da ONU foi saltando aos olhos, né? E o que a gente tem percebido é o envolvimento de vários outros países que estão nessa nova composição, que vão se aproximando dos BRICS, eles assumindo um protagonismo maior, né? Esses países começando a assumir essa agenda internacional e dizendo assim, olha, tem uma organização aqui que está caindo por si, pelo seu próprio peso. A ONU está com muita dificuldade de conduzir todos esses conflitos mundiais. Então, isso apontando para um novo regime, para uma nova organização, me parece muito emblemático. E em consonância com isso que o Ricardo falou, né, de ter um dos acontecimentos, ou talvez o acontecimento mais importante do ano, nessa direção. Porque muitos dos países que compõem os BRICS hoje estão em conversa para poder montar uma reunião e discutir, por exemplo, a situação de Israel e Palestina atualmente.
né? Com talvez muito mais efetividade do que a ONU. O cessar-fogo que eles conseguiram negociar foi intermediado pelo Catar, Pelo né? Catar. Que são... Aí vocês me ajudam a me corrigir, mas tipo... Eu acho que eles são aliados dos Emirados Árabes, não são? Que eles têm boas relações com os Emirados Árabes? Ou com o Irã? Agora me falha a memória, mas tipo... O Catar não tá nos novos... da turma que vai entrar no BRICS, mas tem Arábia Saudita, tem Emirados Árabes... Tem o Irã, mas aí o Irã já é da turma da Pérsia, né? Irã e Arábia Saudita já não se bicam tanto, né? Mas tem ainda... Eu não sei se eles têm relações diplomáticas oficialmente, mas eles têm uma comunicação, né? Tipo assim, de uma certa forma, entre os países do Oriente Médio eles têm se dado melhor do que do Ocidente, né? No caso do Catar... Casos, né? No caso do Catar especificamente, é um país que dentro do mundo árabe em geral... manteve desde as décadas de 60, 70 uma política externa um pouquinho mais independente, eu diria, ou um pouco mais autônoma em relação ao que blocavam os países árabes em geral. Ou seja, tendo mais aberturas com o Ocidente, né? Mas ao mesmo tempo mantendo muitas das tradições árabes e inclusive bastante ortodoxos em vários sentidos. Uhum. E nessa direção também tem uma base de formação étnica no Catar que remonta a organizações como foi durante muito tempo e ainda é a Irmandade Muçulmana. Nossa, verdade. E na Irmandade Muçulmana existem muitas pessoas que têm conexões com a Palestina e por desdobramentos, inclusive, com o Hamas. Esse grau de conexão permitiu ao Catar ser um país em que o Hamas, como o governo oficial da região de Gaza, confiasse para intermediar relações, né? E, ao mesmo tempo, essas conexões do Catar com o Ocidente em geral lhe gabaritaram para ter abertura com o Estado de Israel também, né? E fazer essa ponte. Então, de fato, é um país que se destaca dentro do mundo árabe e permite essas conexões. É o centro financeiro do Oriente Médio, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pelo que eu lembro que eu li também um tempo atrás, é onde mais se lava dinheiro para grupo terrorista também, né? Não por acaso recebeu uma Copa do Mundo, então simboliza. Exatamente. Tem a Al Jazeera. É o Sport Washing, né? A Al Jazeera, que é uma rede Qatari, né? Que ela é... Qatari, Al Jazeera? E ela é, assim, eu não vou dizer que nada é isento na grande imprensa, mas você consegue ler coisas um pouquinho mais equilibradas sobre o problema ali da Palestina, da faixa de Gaza, justamente porque eles não querem se queimar com os árabes, do qual eles são parte, mas também eles querem se comunicar com o Ocidente. Então eles tentam mostrar o lado palestino mais do que a imprensa ocidental. Mas, ao mesmo tempo, eles querem se comunicar com o mundo ocidental. Então é uma boa fonte, né? Tivemos uma atividade com os egípcios esses dias na Univale, e o pessoal disse, não, podem ler a Al Jazeera, que ela é um pouquinho melhor do que o resto. Mais imparcial, você quer dizer assim? Na medida do possível, Okay, digamos, né? Tenta fazer um movimento mais laicar, né? O que eu vejo o pessoal do Petit Journal, do Xadrez Verbal, eles usam mais a Al Jazeera, né? Para consultar o que está acontecendo no Oriente Médio, Tá ali, né? Tem informações mais próximas do campo dos acontecimentos. Né? Legal. O que mais dá para falar do BRICS ali, cara? Talvez dá para dar um pulinho para a Argentina para não perder sobre essa questão, porque até para dar uma explicação pro pessoal, gente, a gente não vai falar da guerra de Israel do Hamas, porque, cara, é um assunto delicado, não dá pra gente entrar fundo nisso, senão a gente vai acabar... um episódio inteiro. A gente vai ser... Vamos acabar ofendendo alguém, vamos ser livianos, a gente vai fazer um episódio para isso mais pra frente, em 2024, que... Cara, eu fiz uma publicação sobre esse assunto de uma forma mais cuidadosa possível e já teve gente acalorada lá. Então a gente tem que tomar cuidado com esse assunto. Deixa mais pra frente, a gente vai abordar isso mais a fundo, tá? Da Argentina, o que nós vamos falar? Não, o único ponto, talvez a gente pode voltar no Milei mais pra frente, mas é sobre essa questão da Argentina entrar ou sair dos BRICS. Pois é. A Argentina tem a Argentina e a China têm um fundo bilateral que a China criou pra Argentina, uma espécie de swap, que é um garantidor das importações e exportações. Se falhar, tem um fundo ali pra pagar, que a própria China colocou. Para que isso se mantenha, a China é fez o avalista do... uma espécie de avalista para as compras na própria China, né? Para que isso se mantenha, a China fez algumas exigências ao Milei. Primeira, não sai dos BRICS imediatamente. Segunda, deixa nós entrar nas tuas licitações, inclusive numa possível compra de novos aviões pela aeronáutica argentina. Então essas são as primeiras informações do Clarín, né, que é um jornal importante na Argentina. Então, eu não sei se o Milei vai manter esse discurso de sair dos BRICS, mas talvez ele congele,
porque ele é doido, mas não rasga dinheiro, né? Não é esse ponto, né? Então, é possível que a Argentina não entre de cabeça, não entre a fundo nos BRICS, mas fique por ali, né? Fica num banho-maria, né? Estamos aqui, não vou- não estamos muito envolvidos, mas também não estamos fora. Eu preciso desses dólares chineses. Aham, sim. Efetivamente. Não Com pode negar certeza. não, Não, nesse momento da vida. A gente não pode negar dólar, não tem, a reserva deles é baixíssima, Não né? tem como brigar com o baixíssimo. primeiro e com o segundo parceiro Ok. comercial, China e Brasil, respectivamente. Era abaixo de 10 bilhões de dólares, né? É muito baixa a reserva da Abaixo de 10, muito baixo, sim. Muito Gente. O do Brasil é acima de 340 bilhões. É muito alta a nossa reserva. Uhum. Né? E, na verdade, esse é sempre um dado relativo, né? Porque a gente sempre tem que comparar o que se tem de reservas com relação à sua dívida, né? É a mesma coisa que eu poderia dizer, bom, eu tenho uma poupança aí de 100 mil reais, mas eu tenho dívidas que passam de 1 milhão. Pode ser alta para alguns, mas vai ser baixo em termo relativo. Mas no caso da Argentina, eles têm uma dívida externa muito alta, muito mais alta do que a nossa, né? Então isso compromete e pressiona muito dos gastos argentinos. E essa reserva é cerca de 10 bi. E quando eles têm dívidas com o Fundo Monetário que ultrapassam os 50 bilhões de dólares, essa condição vai pressionar muito o orçamento argentino e vai fazer com que o Milei tenha que lidar de forma pragmática com essa questão, né? Então, quando a China se aproxima, e acho que isso é muito emblemático também dessa característica chinesa que o Ricardo estava registrando, que é de, assim, eu não vou bater de frente agora porque eu te pego na curva lá em seguida, né? Então, assim, vamos cercando, vamos trabalhando aqui. Milei disse que não ia conversar conosco aqui, não ia falar com os comunistas chineses, como ele dizia e tal. Foi papo pra se eleger, né? Foi, papo total. pra se eleger, E a né, gente cara? viu isso acontecer em vários lugares do mundo, né? Sim, é. E abandonar o discurso em menos de uma semana. E aí, como a China vai cercando, essa posição nos BRICS, ela pode, como a Bárbara registrou, ela pode não ser assim, o Milei não vai ser um entusiasta, estamos nos BRICS e agora vamos conduzir aqui com protagonismo uma nova organização mundial. Mas ele fica ali nos BRICS de forma bastante coadjuvante, mas se aproveitando desse fluxo de capitais que permite a Argentina buscar a tão sonhada estabilidade monetária, né? Uhum. Eu queria... Isso eu nem coloquei na lista, que eu acho que foi até uma coisa que começou no início do ano. Os movimentos do Uruguai negociando por conta própria e desrespeitando a regra do Mercosul, que tem que negociar com o bloco, né? Conversando com a China e tal. Eles têm que agir daquela forma. Tô indo falar com a China. Se vocês quiserem vir junto, beleza. Senão eu tô indo. Se quiser me expulsar depois, também problema de vocês. Ou me oferecer algo melhor, Ou né? me oferecer algo melhor. Eu tô achando interessante esse movimento, porque é uma coisa que trava o Mercosul demais, essa unanimidade que precisa, cara. É muito chato isso, né? Aí é uma questão que o Uruguai faz um pouco a Turquia, assim, né? Eu brigo com vocês, mas se me der algo em troca melhor, é uma política do o algodão entre cristais, o Uruguai, que tem uma expressão clássica, né? Um país que foi criado para balançar a relação Brasil e Argentina, então ele sabe jogar entre os dois. Brasil e Argentina, eu tô precisando aumentar meus fluxos comerciais, meus empréstimos, ou enfim. Se vocês não me oferecerem nada, eu tenho a China aqui, né? E aí a questão da tarifa externa comum é aquele velho problema. Ela trava, mas ao mesmo tempo ela garante um mercado aqui para nossa indústria, o que sobrou dela, nossa brasileira e argentina, para o Uruguai, Paraguai, para Venezuela se voltar, para Argentina e para Bolívia, que é o nosso novo membro do Mercosul, né? Então eu dei um exemplo esses dias na rádio, né? Eu posso citar marcas que não patrocinam? Obrigado, posso. Pode. Para a Bolívia, Depois eu mando o boleto. ou melhor, para a China e para os Estados Unidos e Europa, o Brasil exporta minério de ferro. Para a Bolívia exporta Tramontina, né? Que inclusive foi patrocinador do Bolívar, né? Um dos maiores times de lá. Então o que isso significa? Que se você olhar a pauta comercial de exportação para a Bolívia, você vai ter máquinas, equipamentos, manufatura. Se você olhar para a China, Estados Unidos e União Europeia, geralmente lembrado, produtos né? Que ela foi primários. aprovada para entrar no Mercosul. Exatamente. Ano, né? Então Legal. o Mercosul ele ainda oferece uma vantagem para nós. Mas para o Uruguai, que é uma economia não industrializada, pequena, que produz carne, que produz leite. minérios, leite, doce de leite, enfim, só produtos agrícolas e minerais, talvez o mercado do Mercosul não seja tão interessante quanto a China. Então ele vai barganhar. Só que ao mesmo tempo o Uruguai precisa do Brasil e Argentina. Então a política externa uruguaia é muito inteligente e muito permanente. Né? O Uruguai é um dos países mais estáveis da América do Sul, então eles fazem coisas mais a longo prazo. E a economia, até participei de uma palestra ali no Meeting Comex, os caras estavam falando, né, ali em Joinville, um abraço pro pessoal que organiza. O Uruguai, ele tem diversas vantagens tributárias você levar a tua indústria, teu escritório para lá, assim, que eles estão a um passo de ser um paraíso fiscal, mas não são, né? Então eles estão se tornando realmente uma residência Singapura também. da América do Sul, tipo assim, né? E residência também, você pode levar a tua empresa e você mesmo.
Ou seja, eles facilitam a chegada Estão facilitando bastante isso, né? E eu diria que só não é um paraíso fiscal pela legislação do Mercosul, que tenta evitar que isso ocorra. E o Uruguai, inclusive, se reivindica, né, ou se reivindicou por muito tempo como a Suíça sul-americana. Exatamente por essas facilidades de fazer negócios. Muitos operadores aqui que enviavam dinheiro ao exterior, enviam ainda no Brasil, fazem operações através do Uruguai, financeiras, né, pela facilidade nessa movimentação de capitais. E eu agregaria ainda pelo menos 2 ou 3 pontos nessa questão do Uruguai, porque o Mercosul, como projeto, ele surge exatamente no movimento em que a globalização é o grande discurso do momento, nos anos 90, e muitos blocos econômicos são criados. E os blocos econômicos, eles têm uma natureza que, na economia internacional, eu costumo registrar como paradoxal. Porque eles são um bloco que liberaliza o comércio, mas ao mesmo tempo liberaliza numa região. Para quê? Para proteger de alguma outra região. Então, uma liberação que protege, né? Ela tenta guardar o quintal aqui. E é o que a gente fez com o Mercosul, né? Então, para o Brasil e para a Argentina, é uma reserva de mercado extraordinária para as indústrias locais e tal. Mas aí tem 2 pontos que eu acho que são importantes de sublinhar. O primeiro do Uruguai é que o presidente atual do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, ele se elegeu exatamente com essa bandeira, né? Ele chegou à presidência do Uruguai com esse discurso: olha, o Mercosul nos dá muito pouco ou quase nada, e nós queremos romper com a cláusula de consensualidade do Mercosul, exatamente para que possamos conversar diretamente com a China. No último governo do Brasil, teve uma frase muito emblemática do ex-ministro Paulo Guedes, em que ele também dizia: o Mercosul é uma bola de ferro nos nossos calcanhares. Porque ele nos impede também de fazer outras negociações de livre comércio, porque nós dependemos da consensualidade. O presidente Milei, na Argentina, também fez críticas ao Mercosul. Não chegou pelo menos ao que me consta, a manifestar explicitamente um desejo de sair do bloco, mas manteve um grande desprezo pela atuação no Mercosul. E o Mercosul, ele tem, eu diria que se fosse para definir numa palavra, pelo menos na última década, o Mercosul vem se desidratando, ele vem perdendo musculatura, ele vem ficando cada vez menor, e na verdade ele vem regredindo a um estágio de um acordo comercial, tal como ele nasceu nos anos 90. Mas o Mercosul sempre se inspirou na União Europeia, como bloco, né? Então nós começamos com o livre comércio, avançamos para uma união aduaneira, vamos a um mercado comum e, quem sabe, uma união monetária, né? Mas ele veio regredindo nesses últimos 10 anos e cada vez mais se parecendo com um mero acordo de livre comércio. E nesse sentido, é uma questão que o Uruguai traz muito de tentar caminhar com as próprias pernas, mas eu ponderaria que países como a Argentina e o próprio Brasil, recentemente, tem discutido também algumas raias próprias, alguns caminhos únicos. O Brasil, inclusive, como forçou muito ultimamente, do ponto de vista diplomático, a tentativa de fechar um acordo com a União Europeia, o Brasil foi carro-chefe nessa discussão, nessa negociação, e sendo carro-chefe, o Brasil tentava quase que forçar ele mesmo a quebra da consensualidade, mesmo no governo atual. Então eu registraria que a gente tem um componente adicional nessa questão do Mercosul, que é de fato um bloco todo, como um todo nos países, tentando relativizar a consensualidade. Não sei se ela resiste ainda por muito tempo, dadas essas circunstâncias. E um outro ponto que eu acho interessante de agregar é o seguinte: o Mercosul, ele protege de alguma forma a indústria brasileira, mas tem talvez uns 2 asteriscos aí para a gente colocar nesse fato. Primeiro deles, o que a gente chama de indústria brasileira hoje, na verdade, é muito residual de brasileiro, né? O Mercosul hoje é um acordo essencialmente automotivo. E quem opera esse acordo automotivo são as multinacionais da Europa e dos Estados Unidos. E eventualmente... Já não tem fábrica brasileira, já não tem uma marca brasileira, né? Tinha qual que era aquela antigona lá? O Gurgel. Tipo, vamos ver, o carro brasileiro que é exportado para a Argentina é da Volkswagen do Brasil, que troca com a Ford da Argentina. Assim, então o acordo ele vai desidratando. Nesse sentido, me parece que boa parte do empresariado industrial brasileiro já assumiu e já assimilou a ideia de que não vai disputar com protagonismo uma posição no mercado mundial do ponto de vista industrial.
E boa parte desse empresariado quer fazer parte do que, no meu tempo de faculdade, a gente discutia muito a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. Só que esse termo ele foi modificado recentemente e a gente chama isso hoje de cadeias globais de valor. Mas na prática é disso que se trata, né? O que o Brasil vai produzir especificamente numa cadeia global de valor distribuída? E boa parte dos industriais brasileiros parece que assimilaram que o Brasil não vai produzir bens finais. E a ideia é que, inclusive, por exemplo, organizações e entidades de classe como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ou a Fiesc, que é o seu principal braço em São Paulo, tem atuado em favor do acordo com a União Europeia. Porque a ideia é, já que tem uma deslocalização produtiva de várias matrizes da Europa e dos Estados Unidos em direção ao mundo todo, mas se tem no Sudeste Asiático um locus preferencial para fazer esse deslocamento, a ideia é que o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, pudesse levar pelo menos residualmente alguma parte disso para a nossa região, já que nós estamos perdendo diretamente também produção industrial para aquela região. E acho que nos dados mais emblemáticos que ilustram isso, vem do fato de que, e isso é dado de 2 ou 3 semanas atrás, a China ultrapassou o Brasil na exportação de automóveis para a América Latina. Caramba, sério? Sério. Puta. O Brasil tinha esse posto, né? Tinha essa liderança e foi ultrapassado pela China. Ou seja, nem o Mercosul está conseguindo segurar essa proteção, né? O que é? Só Cherry? O que é? Esse carro Não sei as marcas exatamente. Agora vem o carro elétrico, né? Mas da sua fala eu entendo. Não, mas o Cherry é muito feio. O Cherry nunca vai patrocinar esse podcast, mas porra, aqueles Cherry são muito feios. Olha, eu não sei se cara, é muito eles feio. vão te pegar na curva lá na frente, hein? Putz, cara, daqui 10 anos o Jonas fala, comprei um Cherry. Chega aqui. Mas da tua Sabe fala eu chinês. entendo que esse acordo hoje do Mercosul, ele não tem tanta vantagem assim. Assim, se eu for colocar numa balança, ele é mais pra bonito do que está sendo efetivo na prática. Eu entendo que, assim, pra negociar entre os amiguinhos do bloco, beleza, funciona. Mas, assim, pra externamente é a bola de ferro, né? Mas aí que tá, minha questão é, falando de balança, internamente, o quão vantajoso é isso versus a possibilidade de negociar externamente e o que impede ele de cair? Por exemplo, você fala que o Uruguai e o Brasil já vem também tentando dar uma quebrada, né? Nessa questão da consensualidade. O que impede isso de cair? Não, hoje os países teriam que se juntar numa reunião e definir que isso não vai ser mais adotado. O próprio bloco tem essa autonomia com os países que o coordenam. Mas o que eu vejo é que são momentos distintos em que isso vai aparecendo com um pouco mais de intensidade. E tem também a questão da presidência do bloco. É uma presidência rotativa, a cada 6 meses, por ordem alfabética. Agora, quem assumiu a presidência do Mercosul foi o Paraguai. Começou agora no último dia 10 de dezembro. Fica rotativa até o final de junho. Como é por ordem alfabética, depois entra o Uruguai. Mas o Uruguai vai estar encarando o processo eleitoral, provavelmente no ano que vem, que são 5 anos de mandato. Sem reeleição. Então o presidente do Uruguai vai ter que indicar algum sucessor e tal, mas ele não disputa. O presidente paraguaio disse expressamente, Sebastián Peña assumiu na metade desse ano, que era contra o acordo Mercosul-União Europeia e que, para o Paraguai, este não seria um ponto prioritário da agenda. Ou seja, para os próximos 6 meses, isso não deve entrar em discussão. Entendi. Por exemplo. Então, eu diria que essa diferença de tempo, né, ela ainda impede de realmente haver uma confluência de... Os eventos fatores, acontecem em momentos diferentes para cada país. E agora uma pergunta, porque eu não entendo nada disso mesmo. Se o Uruguai quiser falar assim, tô caindo fora, ele pode? Pode. Todo acordo internacional é denunciável, né? Que é o termo que se usa no direito internacional para se retirar. Mas eu digo, ele não tá em risco. Ele perde o acesso preferencial aos mercados Brasil e Argentina, porque isso também tem que levar em consideração. A China se torna o primeiro de todo mundo, mas o Brasil é o segundo. Sim. E às vezes até o primeiro. E a Argentina ali do Uruguai pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Então, eles por um lado apontam para a China, mas por outro eles olham e eles sabem que eles têm um acesso ao nosso mercado muito importante. Sim. Eu diria o seguinte, sobre a manutenção da tarifa externa comum e da bola amarrada no nosso tornozelo, para usar a expressão do Jonas. Quando esses grandes empresários do setor automobilístico e de outros que ainda se beneficiam desse mercado decidirem, não queremos mais essa proteção, esse clubinho, esse curral protegido,
cedo ou tarde cai, porque daí eles colocam os seus lobbies, os seus deputados, os seus senadores, todos para trabalhar, e aí no momento que dá uma convergência política, cai a tarifa externa comum. E do ponto de vista da assinatura com o acordo com a União Europeia, o maior motivo desse acordo nunca ter sido assinado chama-se União Europeia. Porque a França não quer. O Macron falou abertamente, porque quando tinha o Bolsonaro, ele não precisava dizer porque o Bolsonaro era o motivo da não assinatura. Porque o Bolsonaro é feio, porque o Bolsonaro isso... Não, por causa da questão ambiental, sobretudo. O Bolsonaro tinha péssima imagem na União Europeia e no mundo do ponto de vista ambiental. A boiada passava, né, como disse o Salles. Então, com esse cara aí, nós não precisamos se preocupar que ele mesmo dá o motivo. Como veio o Lula, colocou a Marina Silva, pelo menos no papel... Embora o Lula queira explorar petróleo na Amazônia, né? Mas pelo menos no papel é um governo mais environmental friendly. Então tá, agora o Macron coloca de uma maneira mais expressa. Não queremos esse acordo porque não precisamos dele. Porque o nosso produtor rural aqui na França, isso é protecionismo disfarçado, ou não muito disfarçado. O nosso produtor rural aqui na França, ele está se esforçando para produzir com menos carbono. E lá na América do Sul eles não estão fazendo isso, porque a biodiversidade deles é outra, porque não é bom nem para eles. Mas ninguém tá falando da quantidade de carbono que a França emite quando queima carro protestando. Ah, bom. O povo que gosta de queimar um carro pra protestar, né? Então. Meu Deus do céu, cara. E esse carbono todo aí? E protestam por muita coisa. E protestam o tempo todo. Caramba, cara. Então, no fundo, ele não sai porque eles não querem que saia. E é o que você falou, acaba entrando no perfil Turquia, né? Você tá fazendo uma boa relação com os dois, Exatamente. com os dois lados. Na barganha, né? É. O que mais temos ali? Ah, cara, essa história eu gostei, hein? Cara, o grupo Wagner invadindo a Rússia. Cara, o grupo Wagner invadindo a Rússia, tava lá o Prigozhin, é esse que fala, né? O Prigozhin lá reclamando que não tava recebendo munição, não tava recebendo apoio do exército russo. Foi lá na Rússia arrumar problema, arrumar encrenca. Tava indo em direção a Moscou, né? E aí o Putin fez a mágica dele, né? Acabou com a brincadeira. E aí isso em julho, se eu não me engano, 2 meses depois, cai o avião que o Prigozhin tava. Embraer, que não cai. O Embraer! Não cai por coisa. qualquer coisa. É nosso. A Embraer, mais ou menos. E a Embraer falou, a gente quer saber, quer a caixa preta pra entender o que aconteceu, né? E aí a Rússia falou, bom, vem te aviso. Nunca mais. Nunca mais, cara. Não, e aí o Putin já falou que vai participar das eleições, que tá desde 2002, né? No poder ali, entre primeiro-ministro e presidente. E o principal concorrente dele, ninguém sabe onde é que tá, cara. Né? O cara não se pronunciou ainda, cara. Vai ter eleição e o cara não se pronunciou ainda, velho. Vambora. Ô, país bom, né? Olha, sobre isso, dá pra dizer que o velho e bom Maquiavel, que não escreveu O Pequeno Príncipe, que escreveu O Príncipe, não sei se tu colocou ali, advogado no Supremo Tribunal Federal, faz essa gafe, e escreveu... Não, foda que aconteceu Sim. isso. Nossa, perdão meu francês, gente. Eu não vou... Não, Cara perra. Sim, ele citou Maquiavel, autor do Pequeno Príncipe. Ah! Então, sim, isso... Dá um Google aí que tá... Eu não lembro o nome da figura, mas enfim. Tá. O Maquiavel disse lá em 1400 e alguma coisa que você não pode confiar em mercenários, porque os mercenários eles têm devoção ao dinheiro e não ao príncipe. Sim. Então o príncipe tem que ter exército próprio. E a Rússia, em pleno século XXI, parece que deu poder demais esse grupo Wagner, Prigozhin, seja lá como se fala. E aí, esse cara aí se sentindo empoderado, de fato ele tinha uma posição importante não só na Ucrânia, mas na Síria, na África, em outros países. Não, o grupo Wagner tava gigante. Tava né, gigante e continua importante, né? Sim. E aí ele se sentiu no poder de marchar sobre Moscou, nada mais, nada menos, e recebeu sutilmente, ou nada sutilmente, a resposta. Então eu acredito que a Rússia possa rever essa função e voltar a ler o velho Maquiavel e não dar tanto poder assim para um grupo desses, porque pode sair do controle ou tentar sair do controle. Mas teve uns cabeça do grupo Wagner que teve que jurar lealdade à Rússia, né? Depois que o Prigozhin morreu, né? E tal. Cara. Sim. De agora em diante você vai andar na linha. Cara, meu Deus. Esse é o nosso aliado do BRICS, né, cara? A Rússia, né? Cara, é esquisito. Cara, a Rússia atacando a Ucrânia é um aliado no BRICS, cara. É uma situação esquisita, né, cara? É um pouco estranho. É aquele teu parente que arruma encrenca, né, cara? E vocês estão na mesma festinha do Natal ali, ó. Cara, tá na foto junto, não quer ficar muito perto, né, cara? Foda isso, né, cara? Porque aí tem... assim... Bárbara, tem tu uma... fez esse barulho, eu achei que era assombração aqui, Bárbara.
Porque tu tava olhando pra lá, tu fez esse barulho, eu vi, caralho. Foi tá tu que fez? Foi ela! Eu tava Foi rindo, eu tava com coisa na boca. Ela tava rindo com a bebida. Eu olhei pro lado pra ver onde tava o fantasma. Caramba, cara. É o Prigojin que tá rodando aí, ó. Olha, vocês estão falando de coisa. Meu Deus do céu. Mas, e é curioso isso porque o Putin, ele se mantém no poder alternando, né, entre presidência e chancelaria. Não dá pra negar que o bicho é bom, né? O bicho é bom na política, né, cara? Não dá pra negar, cara. É porque o que não vale nada, mas não dá pra negar. Durante muito tempo, o que muitos russos entenderam e projetaram na figura do Putin, né? Ele foi um sujeito que recolocou a Rússia no mapa depois do desastre da União Soviética, que contou com uma figura que era extremamente caricata no poder, que era o Boris Yeltsin. Era uma figura abjeta, enfim, e colocou a Rússia de joelhos para o Ocidente, né? Quando o Putin vem e começa a reconstituir a sua linha de poder e a sua organização, ele recoloca a Rússia no mapa com um poder, com uma força internacional, né? Então tem uma recomposição de forças armadas, tem uma barganha muito importante e que os alemães se arrependem até hoje, que foi ter hipotecado a sua segurança energética aos russos, né? Que vacilo. Desde os anos 2000. Mas é o mais barato. É o mais barato. Mas a história ensina, né, que essa aproximação ela nunca deu muito certo, né? E os alemães nunca ganharam na Rússia nem na Copa do Mundo, né? Não conseguiram. Então, a gente sabe que lá é difícil de triunfar. E aí, nesse sentido, o Putin, de fato, vai com mão de ferro conduzindo a Rússia, um governo extremamente rígido, sem nenhuma abertura democrática, muito autocrata, mas que também, né, tem todos os defeitos que a gente poderia buscar de imagináveis na democracia ocidental de manual, né? Até aproveitando, gente, não é porque era a União Soviética que vocês acham que a Rússia é comunista hoje, gente. Pelo amor de Deus, não vamos pensar essas neiras, gente. Não. Não. Meu, cara, tá tudo errado. Aviso de utilidade pública aqui. Obrigado, né, Jonas? Importante. Saber que o LinkedIn lá é bloqueado? Ah, é? O LinkedIn lá é bloqueado. Olha só. Tipo, e provavelmente eles têm uma rede própria, que eles têm um Facebook próprio também, que chama VK. Deve ter um LinkedIn próprio. E sobre isso é curioso também, porque quando LinkedIn a gente tá no... Vodsky. Nossa, que piada de mau gosto. Muito bem, continuamos. Quando a gente tá no Instagram e tem uma rede que assim como a Al Jazeera, tem a rede Qatar e tem a RT, né? Que é um canal de comunicação russo. Mas sempre que você publica alguma coisa desse canal no Instagram, vem um aviso: mídia controlada pelo Estado russo. E aí vem um aviso... Controlada, do tipo assim, olha... Você pode estar informando alguma coisa que não é confiável ou que está só dentro do filtro da Rússia, né? Então, de fato, tem todos esses elementos de muito controle e tudo mais. E aí mas tem uma questão pragmática com relação ao Brasil e esse envolvimento que são os vínculos comerciais, que a gente inclusive conversou aqui, né? A questão da ligação entre a questão energética, algumas questões militares estratégicas e a própria produção de alimentos, né? O Brasil tem um mercado russo muito grande, tem parcerias históricas já tradicionais, e aí vai ter que lidar com um certo pragmatismo, em que a presença russa como um parceiro, como um aliado aqui, acaba contribuindo para que o próprio Brasil tenha uma barganha maior no sistema internacional, porque ter uma parceria com a Rússia, ainda que indireta, ainda que mais tácita, coloca o Brasil num grupo de países que discute com o mundo sob outra perspectiva, né? Então isso é da controvérsia, digamos assim, da política internacional. E aí, não no Maquiavel, mas de fato no Saint-Exupéry, você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Conseguimos aceitar Pequeno Príncipe no podcast. Sim. Mas acho que dá pra falar que esse ano ficou mais do que provado que as sanções contra a Rússia falharam. Falharam. Total. Elas falharam, porque o Oriente conseguiu suprir toda a necessidade da Rússia, né, cara? Né? Cara, a Índia tá lavando a égua de tanto petróleo que tá comprando da Rússia, né? E tá vendendo pros Estados Unidos. Isso que eu acho maravilhoso. Isso volta ao primeiro ponto da nossa conversa, uma transição hegemônica, em que você tem uma possibilidade de se virar só com a Ásia. A Turquia pode olhar para lá. A Turquia sempre pediu, por favor, quero entrar na União Europeia. O Erdogan começou a chutar a União Europeia e se voltar para o outro lado. A Rússia se voltou para o outro lado e a economia russa está andando, ao que tudo indica, está andando bem.
E a China propõe as novas rotas da seda, né? Sim. Que aí vai ligar, e já está ligando todos aqueles países terminados em ão, né? Que ficam ali no meio. Então, essas ligações, elas não são simplesmente obras de ferrovias, hidrovias, rodovias, portos, aeroportos. Elas também vêm com um sistema jurídico para harmonizar essas trocas. Porque aí você tem que ter uma série de questões que vão fazer com que um caminhão possa sair da Rússia e chegar até na Turquia, passando por vários países. E aí tem questões de seguro, questões de... Enfim, uma série de questões jurídicas que vão sendo envolvidas, arbitragem, caso de algum problema. Em infraestrutura, né? E tem, Bancos. Não é só transporte, né? Tipo, energia, barragem, segurança. Cara, Até o Afeganistão sendo envolvido, né? Todo mundo tentou conquistar o Afeganistão até hoje. Os ingleses tentaram, os soviéticos tentaram, os americanos tentaram, todo mundo foi chutado de lá. Os chineses estão chegando com infraestrutura. Chamando o Talibã, senta aqui, Talibã, vamos conversar. Não queremos controlar, fiquem aí no poder. Quero te dar um negocinho. Quero te dar um negocinho. O estilo chinês é um pouquinho diferente. Então, de fato, essa transição hegemônica permite isso. E aí, pro Brasil, é legal se associar com esses caras, apesar dos pesares, do autoritarismo e tal, porque aí o Brasil pode ser um país revisionista junto com eles, dizendo, numa nova ordem mundial, queremos uma posição mais elevada, queremos ser um dos players junto com a América do Sul. O que na ordem ocidental pós-Segunda Guerra, o Brasil ficou na segunda divisão. Então esse lado B do mundo está emergindo e o Brasil emerge junto. Então tem um sentido nisso. Né? Nessa conversa entre China e Afeganistão, né, vale lembrar, a China foi o primeiro país no mundo que reconheceu o novo governo do Talibã, quando os Estados Unidos saíram corridos em 2021. Foi um reconhecimento explícito. Foi o primeiro país a se reunir com as novas autoridades nomeadas pelo Talibã quando eles conquistam Cabul. E dentro do que a gente discutia de que existe um processo de possível transição hegemônica, mas que envolve também qual vai ser a nova base material, qual vai ser o novo padrão tecnológico, o que vai envolver um novo padrão energético para conduzir um novo ciclo mundial de expansão da economia, existe, em termos de recursos, no Afeganistão e na Ásia Central, né, aí no Cazaquistão, no Turcomenistão, em todos esses anos que o Ricardo falou, existem reservas muito grandes de metais raros. Metais raros que podem fazer parte de uma transição energética que, inclusive, tenha a composição, por exemplo, dos novos carros elétricos, das novas gerações, inclusive, de baterias que não sejam exclusivamente de lítio, que podem ter combinações de outros metais. Então, tudo isso está dentro do radar estratégico da China quando ela faz esses cálculos e vai se aproximando desses países. Inclusive, o chanceler alemão veio aqui para a América do Sul porque ele estava atrás do lítio que tem aqui, né? Especialmente no Chile, né? Chile, Bolívia e Argentina. O triângulo. Até mais. É o triângulo, né? Que tem. Mas... eu queria entender uma coisa que foi citada aqui, o Ocidente. Por que o Brasil deixou de pagar os 5 milhões de euros para continuar entrando na OCDE? E aí, 20 dias depois, pediu desconto. Porra, essa, cara. A gente não é interessante pro Brasil entrar na OCDE? Aí não sei se dá pra barganhar tanto, né? Porque tem limite. Se você começa a se aproximar dos o BRICS... PIB do Brasil, tu tá preocupado com 5 milhões de euros, cara? Sério? É que se você entra na OCDE, você tá entrando na lógica da ordem ocidental construída após a Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos e Europa. Significa o quê? Eu vou adotar os padrões desses países, porque daí você entra na OCDE, tem uma série de regulações na educação, no combate à corrupção, enfim, uma série de regulações financeiras, bancárias, etc., que o país começa a ser pressionado a internalizar. Ou seja, vou adotar padrões Europa e Estados Unidos. Aí você não revisa mais os padrões internacionais como o BRICS quer fazer. Então, talvez o OCDE se torne um pouco incompatível com o BRICS, porque você pode barganhar de um lado do outro, mas não sei se dá para torcer pro Grêmio e pro Inter ao mesmo tempo. Conflito. Ou seja, chega um momento que começa a complicar um pouco. Então, o Bolsonaro fazia esse direcionamento, eu quero ser um país ocidental, eu quero ser um país Trump, né, que daí era um direcionamento mais Estados Unidos-Trump, enquanto que o governo Lula, não que ele vá romper com Estados Unidos e União Europeia, mas vai sinalizar mais para esse mundo multipolar em transição. E aí eu não sei se o OCDE não fica meio incompatível. Mas tu consegue me dar um exemplo do que tem na OCDE que poderia não entrar, não ter essa... Não pegar bem com o BRICS, por exemplo? Talvez a regulação financeira para o sistema bancário, você vai começar a ser pressionado, por exemplo, a manter o dólar como moeda principal, e aí se os BRICS apontam para o outro lado, né, você tem uma questão
que os BRICS têm todo a OCDE tem todo um sistema de combate à corrupção a partir dos Estados Unidos, o que é importantíssimo, mas significa os Estados Unidos vigilando as tuas empresas. Se você quiser ter empresas no mundo competindo sem a vigilância dos Estados Unidos, talvez esse tipo de regulação não seja a mais importante para ti. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? É mais só regular a corrupção, eles vão ter acesso às informações também, Tem uma coisa chamada soft law, né? Que é o direito internacional que você cria uma série de normas e os países têm que internalizá-las, ou pelo menos eles têm uma pressão para internalizá-las. Se você entra na OCDE, tem a pressão para internalizar normas e padrões no sentido que a OCDE coloca. E talvez para o Brasil isso possa gerar algum conflito estratégico no longo prazo. Entre essas normas, também acho que vale citar que o Brasil ele é parte do Sistema Geral de Preferências dentro da OMC, e tem também o Sistema Geral de Preferências globais, que é como se fosse assim, o SGP é o Brasil como um país, digamos, de terceiro mundo, tentando acessar os mercados de primeiro mundo, né? E o Sistema de Preferências, o SGLP, ele é um sistema que tem todos os países de terceiro mundo entre si, fazendo comércio internacional. O Brasil faz parte desses dois sistemas, mas, por exemplo, uma entrada na OCDE teria como contrapartida uma renúncia do Brasil à participação no SGP, a participação no Sistema Geral de Preferências, que hoje, né, para quem está no comércio exterior e nos acompanha, permite com que um industrial de São Paulo ou aqui de Santa Catarina vá até a Federação das Indústrias, consiga um certificado de origem, apresente na alfândega e consiga um desconto de tarifa, por exemplo, para competir no mercado nos Estados Unidos. O Brasil não conseguiu renovar a sua posição no SGP junto à União Europeia, então com vários países europeus a gente caiu nessa condição de competitividade e não conseguiu recompor a posição. Com os Estados Unidos ele está renovado. E tem uns países como Austrália, Canadá, que reconhecem também, Nova Zelândia e tal. Mas o Brasil poderia, por exemplo, ter que renunciar a essa posição mediante uma entrada na OCDE. Que na prática, concordando com o Ricardo aqui, é uma ideia assim, a OCDE é um clube de países ricos, ficou notabilizada como isso. Mas hoje é muito mais digamos assim, sabe aquela região da cidade que já foi nobre, mas hoje está mais decadente, assim, está mais deteriorada, mas ainda quer manter aquele ar de nobreza, aquele espírito? É mais ou menos o que a gente vê na OCDE, uma instituição que ainda vive muito do seu renome, mas que, por exemplo, se abriu para a entrada de países como México, Argentina, pleiteando uma entrada, que não mudou a vida desses países objetivamente. Eles não subiram de patamar do sistema internacional por ter um reconhecimento da OCDE. O próprio Chile, que durante um bom tempo foi o único país da América Latina membro da OCDE e sustentava indicadores de renda per capita, por exemplo, destacáveis na primeira década dos anos 2000, muita gente dizia assim, olha, tudo bem, o Pinochet teve os horrores dele da ditadura, mas ele deixou um legado de liberalismo econômico que o Chile desfruta até hoje, etc. Bom, a gente viu uma geração que foi colapsando ao longo dos anos 2000, que era exatamente a geração herdeira de toda aquela tradição de falta de políticas, de acesso e tudo mais, de não ter política pública de saúde, de educação, de ter uma previdência totalmente hipotecada à especulação financeira global. Então, todos esses elementos foram desgastando uma geração inteira que no Chile foi chegando a uma estafa desse processo. Um Chile que é membro da OCDE, que cumpre todas essas regras. Então, assim, eu questionaria muito qual é o propósito, efetivamente, de pisar lá e estar com esse status de ser um país da OCDE. Isso talvez nos trouxesse muito mais compromissos e obrigações do que propriamente frutos e resultados positivos. Entendi. E aí a gente entra na época das chuvas, muitas chuvas aqui no sul, né? E em contrapartida, seca no Canal do Panamá e a seca no Rio Amazonas, que aí virou um caos, né, Bárbara? Sim. Nós querendo atracar mercadoria, querendo atracar aqui em Itajaí, não tinha ninguém para operar o porto de Itajaí. Por navegantes inacessível, os outros portos aqui do nosso rio também não tinha como. Tudo indo para Imbituba. Acho que se for fazer retrospectiva do meu pesquisa do Google, o meu site mais acessado é a Praticagem. Com certeza. Sim. Acompanhando barra. Abriu, mais ou menos, praticou. Aí atracou um navio, fechou de novo, fica preso lá, foi terrível. E a gente teve a implantação do CCT aéreo, que começou ali em agosto, que foi
Eu acredito que foi o início de todo o caos que causou no aeroporto de Guarulhos, né? Porque a gente viu que ali não estavam dando conta, não vou ficar apontando. Eu sei que não foi só a questão da Receita Federal, teve também uma questão de preparo, porque teve os aeroportos que não tiveram tantos problemas. Só que Guarulhos ali tem muito trânsito aduaneiro, né? Eu acho que ali que foi o bicho que pegou, né? O que mais a gente teve ali de loucura? E nem tá 100% resolvido ainda, né? Teve esse aqui que eu achei interessante de setembro. O Porto de Paranaguá recebe o primeiro navio cargueiro movido a vela do mundo. Pô, Esqueceram isso é esqueceram dos fenícios, né? Que faziam transporte de carga a vela também, né? Mas, então, tivemos um navio a vela, não velas como antigamente, né? Mas foi um transporte do quê? Ai, cara, acho que foi grãos, né? Eu acredito Eu acho que foi grãos, foi da Cargill, né? Isso. Eles que fretaram, foi bem legal. Eu achei muito interessante. É, bem interessante. Mas isso é uma tecnologia nova pra comemorar 500 anos de alguma coisa? Não, É uma tecnologia nova. E aí eles já estão estudando pra aplicar essa tecnologia pra próximas embarcações. Mas é engraçado a gente falar uma nova tecnologia que é vento, né? É engraçado, né? Mas é tipo assim... Mais sustentável? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas Com claro, certeza. tem que ter ele mais... ainda é híbrido, né? Porque ele não funciona só à base da vela. Mas ele já, com certeza, aonde ele pode, onde é viável e as condições do tempo favorecem, ele se utiliza da vela. Muito mais inteligente e eficiente, né? Com certeza. Você pode... pelo menos acho que para navios assim, para granel deve ser com certeza mais vantajoso. Acho que para o full container aí... Imagina enfiar uma velinha lá em cima dos containers. Não sei se vai rolar. Aí acho que já não vale Chama a tanto família pena. Grael pra... Aí em outubro, para piorar, em Guarulhos, tivemos funcionários no aeroporto de Guarulhos protestando porque não podiam usar celular. Gente, eu sempre que eu vou... Sempre Se que a eu moda ia... pega, hein? Não, levar pra Univale isso. Cara, mas tu vai no porto fazer um carnaval, tu não pode ficar dando com o celular pra lá e pra cá também, tirando foto, cara. É normal, cara. É alfandegar, tem que ter Vou segurança. fazer um concurso público. Eu quero usar meu celular. Quero usar meu celular aqui, quero usar o chat GPT. É a mesma coisa em aeroportos. Tem áreas que são restritas e a galera chega lá, tira foto da parte da alfândega. Eu falei, gente, pra quê? Sim. Não tem, é desnecessário. São Paulo, né? São Paulo. Mais de 500 mil pessoas ficaram sem energia em São Paulo. Deu uns 4, 5 dias. Alô, Roberta. O Roberto Fogueiral tava adorando isso, né? Cara, mas foi um caos, porque foi muita empresa comercial atingida ali. A gente se ferrou, cara. Não conseguia conversar com a galera. Cliente nosso aqui também, sem luz, cara. Foi tenso. Foi bem... Foi uns 4 dias, cara, eu acho. É, o que eu ia dizer, porque além de ser 500 mil de pessoas, foi o tempo, né? Foram foi muito 48, 72 horas. E a galera ficando até sem água, né? Tava ficando sem água. Absurdo, né? Não, foi muito... Foi horrível, né, cara? Dos horrores que a gente viu, né, disso, eu acho que teve um problema grande do processo de ter a distribuição de energia privatizada com uma lógica que não tem o mínimo de coordenação para que haja investimento na parte de infraestrutura da distribuição de energia. Então a cidade cresce desmensuradamente, a distribuição de energia vai ficando num esgotamento e quando acontece qualquer evento extremo, aquilo corta de um jeito que não tem plano B, não tem sustentação, não tem forma alternativa. Então isso colapsa o sistema por completo, né? E aí nesse sentido... a condução privada, estritamente privada, da distribuição de energia faz com que, inevitavelmente, você tenha compromisso com acionistas, com desempenhos dos indicadores financeiros. Se eles passam a ser comprometidos porque tem investimento de infraestrutura cujo prazo de maturação é de 20, 30 anos, isso gera um conflito absoluto na hora de fazer a gestão e atribuir os recursos. Eu tenho um pé atrás com privatizar serviços essenciais que nem energia, saneamento básico. É um negócio complicado, cara. Nem tudo tem que dar lucro. E né? acho que não é só... necessariamente o tempo todo. Sim. Cara. Parece que a gente paga imposto, né, cara? Tem uns negócios essenciais que a gente tem que ter acesso. E nem só ter um pé atrás, né, Jonas? Eu acho que é observar a experiência internacional. Nós tivemos muitos países que ao longo das décadas de 80 e 90 fizeram esses processos de privatização e a maioria deles retornou nos anos 2000, 2010, 12, retornou para sistemas públicos porque viram que não tinha como sustentar, né? Acaba sendo contraproducente para as outras empresas, para os outros negócios. Então não é aquela velha disputa surrada entre o público e o privado e tal. É para garantir uma eficiência do setor privado à plenitude. Não é igual, tipo assim, tem o Correios, mas a gente tem opções privadas se quiser usar. Cara, ele só tem a... Esqueci a palavra agora. Ele só tem a
subsidia cidades mais difíceis de chegar. Por exemplo... É só cartas que eles realmente... É só com eles, mas o resto de remessas, tipo Pax, Sedex, tu pode usar outras empresas. Mas né, tem esse detalhe também. Como é que é a palavra, meu Deus do céu? Que eles têm a... O monopólio. Monopólio, obrigado. Monopólio. Mas isso é importante da questão do subsídio cruzado, né? Porque, por exemplo, o Faxinal dos Guedes gera muito... Conseguiu trazer Faxinal dos Guedes. Gera muito volume e subsidia Florianópolis, por exemplo. Ou se fizermos o raciocínio contrário, as grandes cidades permitem que chegue uma carta barata para o interior do Pará, para o interior do Amazonas. Exato, então eu não sei se a comunicação, iniciativa né, cara? privada faria isso, porque o custo é muito alto. Então teria que, se for privatizar, cuidar com a prestação do serviço público, como uma linha de ônibus, né? Mas enfim, Nicolas. aí a regulação pode chegar. Sim. Nós, na economia, a gente chama isso de... São monopólios naturais, né? São monopólios em que a concorrência, a existência da concorrência, ela é ineficiente por si só. Uhum. Então, imaginando agora o processo de privatização da Sabesp, né, em São Paulo. É um processo que você transfere um monopólio natural do setor público para o setor privado. Sabesp é energia ou água e esgoto? Não, É água e esgoto. saneamento e esgoto. Tá. E aí é um processo que no mundo já houve experiências que não foram muito positivas com esse tipo de modelo, né? Porque demanda investimento de infraestrutura de longo prazo e as estações de tratamento, toda a conduta, todo o processo que envolve a água e saneamento acaba deixando um vácuo, uma lacuna na hora de suprir esse serviço para grandes populações, né? E aí, dentro desse quadro, quando a gente vê uma situação em que experiências internacionais vão apontando no sentido oposto, eu diria que é preocupante, né? Ver esse tipo de situação acontecendo e o que mais chama atenção é retomar debates já também muito surrados, muito antigos, como se isso fosse realmente uma questão de público e privado essencialmente. Porque simplesmente não faz sentido você submeter à concorrência um processo de distribuição de água ou de energia em qualquer país. Ou como se fosse uma linha de ônibus, né? É ineficiente eu botar duas empresas para fazer o mesmo itinerário. É totalmente inviável. Então são monopólios naturais, que a gente chama, e geralmente, né, uma teoria econômica já mais consagrada atesta que monopólios naturais tendem a ser serviços executados pelo poder público porque se consegue diluir os custos sociais, os subsídios cruzados, sustentar regiões mais longínquas, né? Então, em nome da eficiência do restante. Sim, né? é positivo. É isso aí. Vamos falar desse aqui. Venezuela começando movimentos para anexar a Guiana. Cara, foi só como, quem que foi? A ExxonMobil ou foi a Shell que encontrou petróleo lá naquela região? Agora a Venezuela resolveu reviver esse assunto, né? Foi a ExxonMobil. Reviver. Sério, cara, as guerras acontecendo longe, aí tu pensa, não, pelo menos tá longe daqui, né? Tipo, nós estamos suave. Aqui tá suave. Aí vem, cara... Aí Sério. o Madurão, né, cara? Eu quero É que ano que vem- 2024. E eu achei assim, não, mas e eu pensei assim, não, pelo menos eu acho que cara, tá foda, hein? Esse horário aqui tá me fugindo todas as palavras agora. Quem é contra o Maduro, meu Deus, na política é A oposição. A oposição, obrigado, cara, tá foda, cara. Eu pensei assim, não, a oposição não vai apoiar isso, né? Aí a oposição falou, você devia ter feito isso antes. Meu Deus, cara, a oposição tá apoiando, cara. Acontece que essa reivindicação da Venezuela começou em 1830. Ou seja, ela não é de hoje. Já houve um tribunal de arbitragem no final do século XIX que um juiz dos Estados Unidos, em 1950, disse que foi viciado e combinaram a sentença. Um cara que participou. Aí a Venezuela vem fazendo essa reivindicação desde que a Guiana ficou independente em 1960 e alguma coisa, junto à Corte Internacional de Justiça. Então não é de hoje que a Venezuela vem reivindicando isso. Mas né? eu nunca tinha ouvido falar desse assunto, Pois cara. mas é que acontece que ele estava num âmbito mais jurídico, já a Corte Internacional de Justiça nomeou alguns interventores. pra Empurrando com a colocar. barriga, assim, tá? E uma coisa é brigar por árvore, né? Outra é brigar por petróleo. 2015, aí a coisa vem. Então, talvez o Maduro achou um ponto que vai unir os venezuelanos em torno de alguma coisa, Porque tem reeleição no que vem, né? porque tem a reeleição e sabe-se lá como vão ser essas eleições, mas ele consegue catalisar algum apoio para dizer, tamo junto, Venezuela, e unir um pouco aquele país que é mais binário do que nós em termos de política há algum tempo. Então, uma visão é essa. E vai saber se você não tem aí Rússia por trás, dando um empurrãozinho, dizer, vamos arrumar um probleminha no pé dos Estados Unidos, do mesmo jeito que eles fazem aqui com a Armênia, com o Azerbaijão, que é outro a gente conflito fica que os mais Estados próximo. Unidos vão lá
e apoiam opositores da Rússia. Então, o jogo geopolítico pode estar aí, a gente não sabe ainda, isso é especulação, né? E eu acho que o Maduro está indo atrás desse apoio, porque agora Venezuela e Estados Unidos começaram a se dar bem de novo por causa do petróleo, né? E aí eu acho que talvez possamos ter eleições mais transparentes na Venezuela, porque se não tiver eleições transparentes, os Estados Unidos vai cortar as asinhas de novo, né, do fornecimento de petróleo. Então pode ser que o Maduro está indo atrás de um apoio para conseguir se eleger de uma forma mais honesta. Não sei se eu estou exagerando aqui, mas... É uma hipótese, né? Eu acho que dentro desse episódio, né, recuperando o fato de que o pleito não é necessariamente novo, quando Hugo Chávez se elege na Venezuela em 1998, ele abre um processo de nova constituição na Venezuela. É organizada uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a população vai às urnas, escolhe um grupo de deputados à parte do parlamento para escrever a Constituição. Depois que eles escrevem, esse grupo de parlamentares é dissolvido. E como o apelo do Chávez para se tornar presidente lá em 98 era de participação direta da população, de democracia direta, de consultas, de referendos, de plebiscitos, inclusive, diferentemente de muitas partes do mundo, essa nova Constituição da Venezuela de 99 foi submetida a referendo popular. Então a Constituição existia e as pessoas foram convocadas a ir lá e votar de novo. Não, eu topo essa Constituição. Na maioria das partes do mundo, a Constituição não é referendada, ela é promulgada pelo parlamento ou muitas vezes outorgada pelo presidente da República. Então houve um processo que foi bastante aberto naquela época. E sabe o que tinha naquela Constituição? Um novo nome para a Venezuela, que deixava de ser República da Venezuela e passava a se chamar República Bolivariana da Venezuela, que é o nome oficial do país até hoje. E também uma nova bandeira, com mais uma estrela. Representando exatamente a região de Essequibo. Olha só. Então o pleito é, de fato, bastante antigo. E é como se... E como nunca teve uma decisão específica, né? Hoje que a gente vê na imprensa, muitas vezes, das notícias que nos chegam, é assim, a Venezuela quer tomar 70% do território da Guiana. Né? Mas é um território que até hoje não tem uma decisão categórica no sistema internacional que diga, este território é da Guiana. Porque existe uma controvérsia internacional e desde 66, na Corte Internacional de Justiça, a decisão foi de que a Inglaterra reconhecia, no processo de independência da Guiana, que aquele território era um território sob controvérsia internacional, em que a Guiana não tinha soberania plena e não tem até hoje. O que fustigou a Venezuela? Bom, a Guiana achou petróleo e está agora... começando a fazer leilões para exploração de petróleo naquela região, como se ela fosse parte da sua soberania plena. Independente. E isso está gerando... E aí, assim, fazendo uma leitura estritamente do ponto de vista político, sem qualquer tipo de preferência, porque o regime venezuelano é deplorável e tem todos os defeitos do mundo, mas foi uma jogada de mestre do Maduro, mirando uma possível reeleição no ano que vem. Sim. Eu diria que por duas razões principais. A primeira, quando ele abre esse processo, eu juridicamente, vou ver o que o Ricardo acha, mas juridicamente eu acho que é um plebiscito. Mas o governo chamou de referendo. Qual que é a diferença? Consultivo. Num plebiscito, você consulta a população sobre o que fazer. Num referendo, você já fez e quer uma anuência. Você quer referendar uma decisão já tomada. Né? Tá. Então, por que eu interpreto como um plebiscito? Porque não é um território da Venezuela, mas ela fez uma organização para ver assim, vocês acham que esse território é nosso? Né? Perguntou para a população. Na prática foi 5 perguntas, você reconhece a decisão do tribunal da Corte Internacional, você, né, reconhece todos os pesos, eram 5 perguntas. Então, existe essa controvérsia. Com isso... O Maduro, ele, de alguma forma, ele rememora o que foi o início do processo do Hugo Chávez na Venezuela, que é esse de consulta às pessoas, de trazer a população para dentro da política, para participar das grandes decisões e tudo mais, que foi uma tônica dos primeiros anos de Chávez que mobilizou muita gente. Tá. Né? Vamos falar. Tá. E qual que é a chance de dar merda? Na opinião de vocês? E num segundo momento, o que eu acho que ele consegue fazer? Ele entrou na mente da oposição, porque assim...
nenhum venezuelano, e mesmo na oposição, ousaria dizer que quer abrir mão de parte do território. Por isso que a oposição embarca naquilo que parece uma loucura dele. Claro, não são eles que vão invadir lá, né? Porque é muito controverso eu pegar um político que quer renunciar a uma parte de um possível território que tem aquela quantidade de riqueza e tal. Então ele diz assim, se você tá contra, você não tá junto da Venezuela, você não quer o bem do país, né, e tudo mais. Então ele jogou uma cunha ali na oposição e todo mundo teve que se mexer. O que a oposição fez? Ela ficou a favor da tomada do território, mas contra o referendo, porque começou a problematizar as perguntas. A pergunta não devia ser assim, ela devia mudar aqui, e aí só que ele encaçapou a oposição com isso. E acho que isso gera uma questão pro ano que vem nas eleições. Na minha avaliação, né, eu tenho tentado acompanhar alguns jornais mais renomados da Venezuela, porque, ao contrário do que muita gente pensa, tem jornal de oposição lá e os jornais de oposição são muito ácidos contra o governo, inclusive. Né? Quem quiser buscar aí, Tal Qual e El Universal, são 2 dos principais jornais venezuelanos que dão porrada no governo o tempo todo. Esses jornais estavam repercutindo a situação, mas em nenhum momento eu, pelo menos, encontrei nos jornais venezuelanos alguma declaração oficial do governo que queira caminhar para um sentido bélico, que queira tropas, invasão, e mobilizando exército e tudo mais. Que teve até tem exercício militar, militar, né, cara? Tem exercício militar, e aí a Guiana responde também, faz os seus exercícios. Tem certas demonstrações de força que podem apontar nessa direção. Mas, a princípio, por hora, não vi movimentações específicas da Venezuela que possam levar a isso. Eles estão, nesse momento que a gente está gravando, em São Vicente e Granadina, reunidos. O presidente da Venezuela e o presidente da Guiana. É verdade. Sob intermédio, né, de São Vicente e Granadina, dentro do âmbito, que eu acho que é positivo, da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. É importante trazer isso para o fórum da CELAC e não submeter diretamente ao fórum da OEA, porque a OEA tem uma ingerência dos Estados Unidos muito pesada. Aqui na CELAC a gente consegue discutir um pouco mais em pé de igualdade, com mais... Mais em casa, né? E mais em casa, exatamente. Então, assim, não sei exatamente se a saída diplomática vai dar certo, mas, assim, na minha leitura, a priori, tem muito de um movimento estritamente de oportunismo eleitoral, de um lado, do Maduro, e que pode dar certo, em favor dele, inclusive. Pode dar certo por conta dessa mobilização popular que ele acabou gerando. Mas não vejo uma possibilidade hoje ainda de que isso descambe para algum conflito militar. Ainda assim, a gente tem que lembrar como começou o programa aqui, né? O mundo tá pior e vários conflitos espalhados pelo mundo. Então, não dá para descartar. Nenhum desses, né? Exato. E prever o não conflito é sempre difícil, né? E claro que uma escalada do conflito traz os Estados Unidos, como já teve exercícios militares dos Estados Unidos na Guiana, certamente o Maduro não quer isso. O Maduro não vai querer o envolvimento direto do Brasil, porque coloca ele em maus lençóis, uma vez que o Lula é um governo aliado, embora sejam linhas muito diferentes, mas dá para dizer que é um governo que ele prefere ter o Lula no Brasil do que outro. Então, um conflito coloca o Brasil numa posição muito complicada, porque está na porta do território. Aliás, uma parte do território que o Brasil já reivindicou junto ao Reino Unido no passado e acabou perdendo também. Então, o Brasil já se misturou nessa discussão. Nossa. Lá no início do século XX, né? Na época do Barão do Rio Branco. Então, eu também vou, com muita cautela, apostar que a Venezuela vai tentar pressionar a Guiana para algum tipo de resolução diplomática. Vai tentar jogar a Guiana nas cordas e tentar obter alguma coisa da Guiana, ou ir enrolando isso até as eleições e depois, quem sabe, botar panos quentes e... Enfim, é difícil prever. Mas a gente já pode fazer mais um bolão pro retrospectiva do ano que vem. Entendeu? Vai ter guerra ou não? Exatamente. Aliás, a população da Guiana é menor do que da população do município de Itajaí. Então também tem o gigante contra o anão ali, Davi Golias. Davi Golias. Cara, pra gente finalizar, teve aí uma notícia mais recente, foi... pena que o Rafael não tá aqui, que ele ia dominar melhor esse assunto. Que saiu uma legislação, eu não sei se é lei o correto pra se falar, que é a obrigatoriedade da gente entrar, da mercadoria importada, entrar por Dionísio Cerqueira em Santa Catarina. Isso foi agora, recente, e que não vai aceitar outros meios e parece que vai ter capacidade para 700 caminhões por dia, mas não tem essa capacidade ainda.
E o negócio foi meio em cima da hora e vai começar a entrar em vigor a partir de janeiro. Isso aí tá meio preocupante, cara. Pra poder fazer uso dos tratamentos tributários diferenciados, né? É o Rafael que manja mais essa parte, ele tem trade company, né? Não, eu nem sabia. Mas sim. Isso aí Tem tá que ampliar levemente preocupante, cara. Ampliar o Porto Seco lá da... A fronteira lá, né? A fronteira lá que... Eu queria dizer, perguntar pra vocês também, porque não domino nada do assunto, mas teve recentemente uma expansão, uma abertura de uma nova unidade de Porto Seco lá no entorno, né? Sim, tem uma nova não lá. deve ter a ver, talvez, alguma coisa assim pra forçar um pouquinho, empurrar pra lá. Aí que tá, né? Não vou, né? Não Não dá sei o pra quanto, saber. não tenho provas, né, pra dizer se sim ou se não, mas saiu sim a sinalização que tá forçando que tem que entrar por Dionísio Cerqueira. Pra ter um aí, controle o que vem, melhor, tipo, né? assim, por parte de... desculpa, gente, aí eu tô falhando mesmo, que é tipo Itajaí, parte do Uruguai. Uruguai também não, Uruguai não. Itajaí, Paraguai, perdão, Argentina, Paraguai, Chile, se vier por caminhão, tem que passar pra entrar em Santa Catarina e passar por Dionísio Cerqueira. porque não pode passar, digamos, pelo Rio Grande do Sul ou Paraná. Né? Assim Tem como que vir também direto. o TTD não tem que descarregar. A carga tem que descarregar, tipo, nos portos de Itajaí. Não pode Santa descer em Catarina. Santos, fazer DTA. Salvo a situação que a gente teve agora das enchentes, né? Que teve o Sim. período de exceção, né? Uhum. Né? Mas Eu vou hipotetizar aqui que isso pode gerar um problema logístico para Sim. eles, né? Para a Argentina, porque faz muito mais sentido entrar por Uruguaiana e vir por Exato. Com certeza. cruzar, subir por Lages e Pois tal, é. porque tem que subir. Inclusive tem uma entrada melhor que é por São Pedro e Paraíso, que é um pouquinho mais para baixo, onde termina 282 em linha reta saindo de Florianópolis. Dionísio Cerqueira tá a uns 80 quilômetros ao norte e a rodovia que você desce para pegar a 282 é horrível. Ela é muito ruim. Então, é um desvio significativo, 150 quilômetros para um caminhão. Sim. Isso pensando só ali, né? Fora uma logística maior. Pois A preocupação entra em questão de estrutura, né? Se a gente tá com uma infra pronta pra centralizar a entrada por Pois é, Dionísio. isso aí eu acho que pode incomodar bastante no início do ano que vem, cara. Sabe que você deixou um item para trás, Jonas? E Eu deixei um lembrei. eito, cara, porque deu muita treta esse ano, cara. Senão isso aqui Deixa vai virar um flow, Mas um só podpah de tão longo. Colocar uma ligação entre esse ponto e um acima, que é Peru constrói um megaporto para remodelar o transporte marítimo. O que Dionísio Cerqueira tem a ver com o Peru? Nada. Mas o que me veio à cabeça? A Investimento chinês da Costco, investimento principalmente. chinês, mas a ideia dos corredores marítimos bioceânicos. Os corredores terrestres bioceânicos, perdão. Que é cada vez mais uma parte da exportação sair de caminhão do oeste do Brasil em direção aos portos do Pacífico. E aí já tem uma via que está cruzando o Paraguai, acho que já está quase pronto, uma ponte nova ali que vai sair em Antofagasta, no Chile, saindo pelo Acre, por exemplo, soja do Mato Grosso, etc., indo até os portos peruanos, e daqui a pouco essa lógica mexer aqui com a logística do sul do Brasil também, da própria Argentina, que é a ideia de que, aí quem entende de logística vai saber melhor do que eu, que você ir direto para o Pacífico, com portos mais bem estruturados, que recebam containers, etc., e direto para a China pode ser mais rápido do que fazer isso via Canal do Panamá, ou indo até o Oriente Médio, etc. É uma tendência aí que se demonstra... Com certeza. Até porque mesmo se o canal do Panamá tivesse em plenas condições de atender, ele já tá no limite dele, né? Se a gente for falar do tamanho de embarcações que estão por vir, e a logística global tá caminhando para isso, né? Cada vez as embarcações maiores e para otimizar, enfim. Eu até tinha anotado ali na pauta que pro canal do Panamá tá previsto que fevereiro vai ser tipo 18 embarcações por dia passando só. É muito pouco, cara. Porque eles estão prevendo uma seca maior ainda. Caraca. E aí tá um caos lá de gente pagando pra passar na frente e tal. Sim. As embarcações, né, os armadores. A situação tá muito crítica lá mesmo. Caramba. Por causa do El Niño mesmo, né? O Panamá Fee aumentando de novo. Que agora tem, né? Agora tem taxa adicional do canal do Panamá, né? Caramba. Aí quem tem container ali tem que pagar junto essa E brincadeira. aquela história que tinha um tempo que os chineses iam fazer pela Guatemala e tal, isso aí não andou? Não vi mais nada, Ficou? cara. Tem problemas ambientais muito sérios lá para você abrir. Tem territórios indígenas que tem que passar na Guatemala. O presidente, o teu xará, o Daniel lá, não... Né, vai A única coisa que eu quero ter parecido com ele é o nome. Viu? O resto não dá. Na Nicarágua. É o Daniel Ortega na Nicarágua, né? Tu que citou tem... Guatemala ou Nicarágua? Eu falei da Guatemala, mas é que tem o Daniel Nicarágua. Ortega Não, mas é na Nicarágua. O canal é da Nicarágua, não na Sim, Guatemala. sim, é na Nicarágua. O canal da Nicarágua, do Daniel Ortega, mas tem esses problemas ambientais e com populações verdade. indígenas. Então, não sei até que ponto que isso é impeditivo, mas eu acredito que um possível canal da Nicarágua, mais do ponto de vista da América do Sul, esses corredores bioceânicos, pode ser uma tendência e
Que outro canal que nós temos? Porque ano passado foi o canal de Suez, esse ano deu pau no canal de Panamá. Qual que vai ser o próximo? Esses são os principais. Eu não sei se tem algum outro canal maior. Não. O Estreito da Malásia lá vai acontecer alguma coisa. A cota é um por ano. Agora então, os iemenitas estão bombardeando todo o navio que vai em direção a Israel. Verdade, eu anotei isso. o que eu ia falar é que tem o Estreito de Hormuz ali também, que é uma região mais complicada, né? Porque vai passar por perto do conflito. E vale lembrar, os Estados Unidos mandaram 2 dos seus principais porta-aviões para a fronteira de Israel, e no movimento militar que eles, por exemplo, não fizeram em quase 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Dada a dimensão que os Estados Unidos dão, a importância, né, para esse corredor logístico. Sim. E dentro da disputa, eu tinha até marcado aqui para sublinhar que nesse conflito entre Israel e Palestina, tem pelo menos 5 passagens logísticas, 5 canais de passagem de produtos e principalmente de energia entre o Oriente e o Ocidente, que não contam mais, como contavam no passado, com governos que eram automaticamente alinhados ao Ocidente ou aos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aqui o Marrocos, por exemplo, na região de Gibraltar. É um país que não tem mais um alinhamento tão automático com os Estados Unidos como já teve no passado. Tem o Egito na região de Suez, que também não é mais o que já foi anteriormente. Os Emirados Árabes e o Irã, nessa região do Estreito de Hormuz, também com uma incidência muito forte e podendo também gerar algum tipo de complicação. Tem a região de Al-Mandab com o Iêmen, que aí pega também uma passagem importante. E, por fim, a própria Turquia, como a gente comentou, com a região de Dardanelos, que é também um corredor logístico importante. Então, acho que isso gera um certo alerta aqui, porque, do ponto de vista desses corredores tradicionais, tem quase que, não é exatamente um bloqueio, mas tem uma série de restrições que podem engrossar um caldo aí. Tá tenso, né, dessa cara? logística. Se o cara fica desconfiado que tem carga naquela embarcação ali que tá indo para outro lugar, tá indo para Israel, fica desconfiado para dar uma M ali, tá muito tensa a situação, né, cara? Isso tudo pode reforçar o comércio regional. Daqui a pouco uma desglobalização no sentido de trocar mais na região que você acessa por caminhão e não tem tanto problema por linhas férreas, não tiver. Gente, vamos... Ficou algumas notícias de fora, gente. Vocês vão ter que perdoar, porque tem muita coisa, foi muito tenso esse ano mesmo. Pausa rápida no podcast para o Jonas do Futuro atualizar sobre o tema, porque quando a gente gravou não havia acontecido grandes repercussões, mas já foi decidido por parte dos armadores de evitar o Mar Vermelho e todos eles agora, os principais, os maiores, estão contornando a África. Então essa é a novidade. Desconsiderem a desatualização no tema, pois a gente gravou poucos dias antes dessa atualização. Eu quero ir para as nossas previsões, tá porque no final do retrospectivo do ano passado a gente fez umas previsões. Jesus. Que a gente falou quanto é que ia estar a cotação do dólar e o frete China-Brasil geralzão em dezembro de 2023. E aí em dezembro de 2022, falando, hoje ficou por volta de 4,39 o dólar, tá? Tanto na compra e venda, 4,89. A Bárbara falou que ia estar 5,10. O Rafael falou que ia estar 5. Eu falei 5,29. E o Daniel falou 5,80. Então, né? Daniel, tu quer se explicar, né? É economista. Vamos lá. O único economista. Errou por R$1. Por R$1. Não, foi por pouco, hein? Não, e vou falar, porque assim... Você é contra o brasileiro na Disney, Daniel? É isso? Quer acabar com a nossa viagem internacional? Pô, cara, só o Beto Carreiro não dá, cara. Eu tinha um professor na faculdade que ele costumava dizer o seguinte: os economistas se especializaram em fazer previsões. E eles também se especializaram em outra coisa, que é voltar para os meios de comunicação para explicar com muita propriedade por que a previsão não tinha dado certo. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Perfeito. Né? Seu momento. Não, porque assim, teve pelo menos 2 circunstâncias bem importantes no cenário internacional que modificaram essa situação. A primeira delas foi que eu estimava uma alta das taxas de juros globais, como de fato aconteceu, e que atrairia mais capital para esses outros mercados e tiraria do Brasil, né? Mas nesse sentido, o que a gente fez? A gente manteve taxas ainda muito altas, principalmente no primeiro semestre, e no segundo semestre, o que acabou acontecendo no Brasil? Aliás, no ano todo, né? A gente teve uma queda muito expressiva, e mais do que esperado até, da inflação.
E um investidor internacional, quando vai mexer o dinheiro, vai movimentar e tal, ele olha uma taxa de juros real, ele não vai olhar a taxa de juros nominal. O que significa? Ele pega a taxa nominal e desconta a inflação, porque ele quer saber qual que é o ganho real que ele está tendo de aplicar o recurso nesses lugares. E o juro real no Brasil ainda está muito alto. A gente está numa taxa de juros aqui de 12,25% atualmente. E a nossa inflação acho que está 1,5% acima da meta. Não está longe, né? Tá para fechar o ano em 4,6, 4,7 no máximo. No momento, né? Acho que então isso dá uma taxa de juros real de 7, 8% mais ou menos. Então isso atrai muito capital estrangeiro. Isso ajudou a pressionar bastante a taxa de câmbio do Brasil para baixo, né? Com desregulamentações e tudo mais que foram atraindo um grande fluxo de capital estrangeiro. Entendido. E um segundo movimento também muito importante é que, dada a manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia, o aumento das tensões entre Estados Unidos e China, Europa Ocidental e China, uma certa autonomia da Índia, né? Também a Bárbara teve lá há pouco tempo, e aí eu acho que é legal de ver também essa questão de uma certa afirmação com mais autonomia desses países do Sudeste Asiático. E as tensões, os problemas em países como a África do Sul, a própria Turquia que a gente falou aqui e a Argentina em colapso, todos eles fazem com que países de renda média, como é o caso do Brasil, vários deles estejam em algum tipo de situação mais extrema, mais conflituosa, mais pressionada no sistema internacional. E o Brasil fica ali meio incólume, né? Assim, tô aqui, se quiser trazer o dinheiro pra cá, é bem-vindo, a gente remunera bem, né? Não é o melhor dos mundos, mas estamos melhor que os outros. Ainda tá safo ainda. Aí é que tá, tem muito lugar pior, né? E aí, eu queria registrar isso porque são poucos méritos do Brasil nesse caso. E eu acho que é importante deixar isso claro. Então, tá bom. Poucos méritos do Brasil, muito mais circunstâncias externas que contribuíram com isso. A gente se beneficiou na falha do outro, no caso. No geral, sim. Muito bem, então... e a outra previsão que a gente fez é quanto é que ia estar o frete China-Brasil de um 1,20 teu, né? Um dryzão básico. Sim. Bárbara, Daniel e Jonas falaram que o frete já está $800. O Rafael falou $1.500 e o frete hoje teve uma média de $2.190. Eu consigo mais barato. Uma média geral, para de encher o saco, não me vem que... eu consigo por menos, eu não quero. Só tô falando aqui a média geral. Então, todo dia Rafael, muda essa porcaria. O Rafael foi o que chegou mais perto no dólar e chegou mais perto no frete. Então, mas o frete chegou em $600, $800 do China-Brasil, né? Então, né, Bárbara? Ele só não chegou aqui, né? O Rafael, né? O Rafael só não chegou aqui, né? Caralho. Essa foi boa. Desculpa, Bárbara. Sim. Não, tudo bem. Essa foi boa. Caralho, o Rafael vai ficar... Eu fiquei tipo... Deu um segundinho e meio, né? Até entender a piada, né? Essa foi inteligente, foi boa? Foi muito rápida. Sim, teve chegou. uma queda bruscaça esse ano no frete, né? Baixou bem, mas subiu rápido também, né? A gente viu bastante pressão também de idade blank selling, né? O padrão do segundo semestre. né? E eu ia até só dar uma chamada e falar em padrão do segundo semestre, porque você fala muito de planejamento, né? De importadores e os eventos que a gente já sabe que vão acontecer. Eu falo, mas o pessoal não faz. Isso aí. Mas tipo, feriado chinês, ano novo chinês, tudo chinês, o povo para, Golden né? Week, tudo Cara, mais. já faz algum tempo que no período de outubro e novembro a gente tem problema portuário aqui, por conta da Barra. Então, assim, previsões 2024, já consideremos que esse... Porque é questão de clima mesmo, né? Então, assim, ano passado a gente teve também um ciclone que passou, fechou a Barra por dias também. Mas esse ano foi foda. Não, esse ano foi foda. Eu falava assim, gente, 5 dias, ok. Eu sobrevivo. Agora, 20 dias, esse negócio... Eu falei, não. Aí vocês estão de sacanagem com a gente, né? Então, mas que a gente já construiu um histórico em torno desse período e a gente já pode antecipar que alguma coisa deve acontecer nesse... O segundo período pra nós aqui, ele é mais difícil pra atracar a importação e a gente paga mais caro o frete, né, cara? Que é o Natal, o Blank Sailing, a Golden Week. É tudo junto. O segundo semestre pra nós é foda. Mas vamos lá, vamos fazer previsão agora pro ano que vem. O Rafael que não conseguiu chegar, né, ele já passou aqui a dele, vou deixar registrado. Ele falou que em dezembro de 2024 o dólar vai estar R$5 e o frete vai estar $2.000. Então, vamos lá. Daniel, qual que é a tua previsão pro dólar e pro frete? China-Brasil, um padrãozinho. Assim. Bom, Quer adiantar desculpa também, Daniel? Não, eu preciso tentar retomar minha credibilidade aqui. Ficou bem abalada, né, com essas previsões aí. Não, mas a sua justificativa foi boa.
Porque aí é o vício do economista, né? Ele vai convencer no verbo aqui, mas vai errar de novo. Mas ninguém tem a obrigação de acertar, porque ninguém tá pagando pela tua opinião, entendeu? Mas é verdade. Aqui a gente tá pela brincadeira, cara. Ai. Não, mas vamos lá. Eu acho que um patamar aí próximo dos R$5, considerando algumas oscilações globais e tal, ele pode ficar mais ou menos nessa linha. Mas talvez pelas circunstâncias que a gente está apontando aqui, talvez uma manutenção dessa taxa ela seja algo mais razoável da gente ter aí seguir nos 4,80. Acho que pode ser uma tendência. Tá, e o frete, o que tu acha? Do frete, eu vou acompanhar os relatores aí, né? O pessoal que está mais por dentro do mercado. Mas o que dá para registrar sobre o frete, eu acho que talvez, não sei um valor específico, mas assim... a gente está num processo de desaceleração da economia chinesa. Né? Tem que considerar isso. E isso acho que pode entrar no radar. Que tipo de medidas o governo chinês vai tomar para talvez tentar reaquecer a economia? Não é uma economia paralisada, obviamente. Né? A previsão é que eles tenham um pouco mais de 4% de crescimento no ano que vem, de acordo com a FMI. Que também tem muito economista, isso é um problema, né? Mas vamos lá. Então, os 4% de crescimento, para qualquer país, seria um indicador ótimo, mas para padrões chineses é pouco. Né? Para quem está acostumado com 2 dígitos, né? Quem teve 2 dígitos, aí pelo menos 7% eles cresciam aí até a pandemia. Uhum. Então, tem uma baixa aí. Tem que ver no que no sistema internacional pode ser que melhore. Mas para não estender muito aí, tá terminando o ano aí em 2.200. Talvez aí próximo de 1.800. Acho que 1.800. Vamos cravar então. 1.800. E tu, Ricardo? Dólar. O dólar, 4,44. 4,44. Porra, aí sim. Aí nós vamos viajar. Vou apostar. Cravado. O nosso Banco Central vai continuar mantendo essa taxa alta e vai atrair dólares, vai manter valorizado. E frete, eu tinha pensado em 2.000, mas como o nosso amigo já falou 2.000, 1.999. Que daí cai um pouco e eu ganho. Tá. Fica mais atraente fechar que 2.000, né? Tem troca de presidente do Banco Central na metade do ano que vem, talvez, né? Isso aí vai dar uma sacudida aqui no Brasil. Mas vamos ver. Não vai indicar alguém muito ousado, não. Vamos ver. E tu, Bárbara? Também acho. Eu vou pra 4,90 no dólar. E o frete, tem a questão, uma coisa que a gente vê e prevê é que toda vez que acontecem esses conflitos e quanto mais problema a gente tem em Canal do Panamá, todo lugar, isso pressiona os fretes. Então, se há expectativa que cada vez a gente desenvolva mais conflitos, e que pra mim é uma tendência, pelo jeito, assim, virou tendência, né? Mas o que a gente tá prevendo é isso, de conflitos, e aí você começa, porque sem brincadeira, o Canal do Panamá tá dando problema, adiciona a taxa no frete. A gente que tem que começar a desviar a rota de navio, adiciona a taxa no frete. Agora, aí tem o War Risk, você tem risco de guerra de passar naquela rota. Todo mundo paga, né? Mesmo quem não tá passando por lá, no final das contas exatamente, e boa de todo mundo, é ótimo adicionar a taxinha, né? Então existe por um lado uma possibilidade de pressionar, então eu não chutaria de novo na base dos 800 ali, eu cairia no mesmo 2.000, eu vou jogar 2.500. 2.500, subir, hein? Agentes de carga, isso é bom, hein, galera? O agente de carga sorri. Ai, cara, eu acho... Eu vou mais ou menos na ideia do Daniel, mas não tão ousado. Eu digo 4,70. 4,70. Só que eu acho que o frete vai estar baixo, porque essa situação da China acho que vai pegar. Eu acho que final do ano que vem vai estar 1.400 o frete. Joia. Acho... Vou nessa. E aí você que está nos acompanhando, câmera do meio, Nicolas, por favor. Você que está nos acompanhando, já coloca teus comentários aqui no podcast, no Spotify, no YouTube ou nas nossas redes sociais. Coloca tuas previsões aqui também, que aí para tu consultar ano que vem fica mais fácil, tu vai lembrar que tá aqui. Não, mas agora a gente tá falando de várias previsões. Vamos fazer uma previsão boa, né? A gente tá terminando o ano aí com média de 3.000, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, de ouvintes mensais. Vai, fala aí uma previsão boa aí pra gente. Como é que a gente vai terminar o ano de 2024, considerando os novos projetos? Cara, mas aí eu vou ficar muito triste se eu errar, velho. Se errar pra entendeu? Se eu não atender as expectativas. Cara, mas assim, quanto mais a gente cresce, mais difícil vai ficando crescer.
Né? Tem isso também pra gente levar. A gente cresceu muito forte, cara, esse último ano aí, cara. Eu acho que a gente tava em umas 1.200 visualizações mês ano passado e a gente cresceu. Cara, eu acho que assim, 4.500 por mês é tranquilo. Olha o número que eu tinha colocado. 4.470? Então tá, 4.500 ouvintes por mês, contando o YouTube tudo junto, cara. Eu acho que vai. Eu acho que tá bom. E tu, Nicolas, o que tu acha? Então tu Calma, participa? deixa os convidados aí. Quero ver. Coitado, não estão nem envolvidos nessa história. Mas Quero ver, eu quero... 4.444. Ele gostou do 4 ali. É 2024, né? Ele quer quebrar Segui em com o dólar. 1999. E tu, Daniel? O homem tá num pacto com 4 aqui, né? Pô, vamos botar uma meta aí de passar de 5K, né? Vou 5K. chutar um bom aí. Vamos Eu lá. vou ser mais Confio na ousado. equipe. E vou deixar o spoiler por conta do documentário. Eu acho que a gente passa os 10 mil. Ah, é? Eu que vou me Lá, foder lá. gravando isso tudo, né? Né? Por isso que você tem que fazer a florzinha, entendeu? Pra Aham. ele precisa chegar em 10 o mil. NPC. Ano que vem, a Obrigado gente pelo faz... ouvinte, obrigado pelo ouvinte. Ano que vem a gente faz 5 anos. Ano que vem faz 5 anos que a gente teve a nossa primeira conversa e eu te convenci com uma Heineken e uma coxinha. Foi Você é barato desse jeito? mais firra, na verdade. Em 5 anos ele conseguiu gravar... Não, em 5 anos vou ser justo. O primeiro ano teve bastante tempo de preparação. Em 4 anos ele gravou 100 episódios. Eu falei pra ele que ano que vem eu quero 100 episódios. Não, aí vai se ferrar. Eu não vou gravar 8 episódios por mês, cara. Então acho que vou passar o dia inteiro aqui, cara. Não. Por isso que ele quer fazer uma reunião pra pegar ideias de tema. Agora faz sentido. Tá entendendo? Mas não é pra fazer 8 não, Deus o Porque livre. não, porque esse ano ele mandou só um WhatsApp, tipo assim, você tem ideia de tema e tal, né? Agora, pro ano que vem ficou mais sério. Não, sem exagero, mas passar de 10 mil a gente vai passar, tenho certeza. Olha aí, ó. Uhul. Então tá bom. Eu que me ferro gravando, né? Isso aí. Não, bota o chat Parece que tu não GPT tá pra feliz. gravar. Pra Tava gravar, falando né? dele ainda. Cara, tem gente que mataria pra estar no teu Eu ia lugar. falar, Ganhando dinheiro, gravando, brincando aí de conversar. tomando um Red Bullzinho. Pronto. Cheguei lá na vida, né? Isso aqui é hobby. Isso aqui é puro hobby. Então tá bom. Chega de papo maluco, senão a gente perde a audiência. Curtiu o episódio? Chegou até aqui com a gente? Lembra, comenta. Deixa tuas previsões aqui, cara. Não deixa esse momento passar. Põe qualquer coisa. Se tiver errado, não tem problema mesmo. Ou põe o que tu gostaria também, não tem problema. Deixa aqui um lembrete pra ti pro ano que vem também. O que tu espera pro comércio exterior ou pra si mesmo. Deixa anotadinho aqui que aí fica mais fácil a gente consultar ano que vem. Então é isso. Encerramos o ano. Voltamos ali pelo dia 10 de janeiro com um novo episódio. Trabalhos encerrados. Muito obrigado a cada um de vocês. E até a próxima. Feliz ano novo também. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.